Prefácio. O choque que você precisava. Este livro não vai te dar o que você quer ouvir. Ele vai te dar o que você precisa ler. Existe uma enorme diferença entre os dois. E grande parte da sua confusão atual, com mulheres, com propósito, com dinheiro, com a própria identidade, nasce exatamente dessa incapacidade de distinguir o que é confortável do que é verdadeiro. Você foi criado por uma sociedade que passou décadas dizendo ao homem que seu papel é ser útil, é servir, é provar valor, é conquistar a aprovação da sua mãe, do seu chefe, da mulher com quem você saiu 3 vezes e que some depois da 4ª, do sistema que quer você produtivo, consumindo e quieto. Você aprendeu a pedir permissão para existir e nem percebeu quando isso aconteceu. Este livro não é sobre misoginia, não é sobre odiar mulheres, não é sobre solidão amarga, nem sobre transformar sua dor em filosofia de ressentido. Homem ressentido é homem fraco. Homem fraco com teoria é apenas um fraco com mais palavras. Este livro é sobre despertar. Despertar significa ver as coisas como elas são, não como te disseram que são. Significa entender a natureza feminina, sem romantismo e sem veneno. Significa construir uma vida que não depende de validação, de relacionamento ou de aprovação de ninguém. Significa usar o estoicismo não como filosofia de academia, mas como armadura funcional para o dia a dia de um homem real. Ao longo destas páginas, você vai encontrar conceitos que vêm de tradições diferentes. A filosofia Red Pill, o movimento MGTOW, o estoicismo greco-romano, a psicologia evolucionária, o Natural Game. Nenhum desses sistemas é perfeito. Todos têm distorções, exageros e seguidores fanáticos que transformam uma ferramenta em religião. O que fazemos aqui é diferente. Usamos o que funciona, descartamos o que é teatro e construímos algo útil. Você não vai sair daqui odiando mulheres, mas vai parar de idolatrá-las. Você não vai sair daqui sozinho para sempre, mas vai aprender que a solidão consciente é infinitamente superior à companhia errada. Você não vai sair daqui sem desejo, mas o desejo vai parar de controlar você. Marco Aurélio escrevia para si mesmo às madrugadas, no meio de guerras e pandemias, enquanto governava o maior império do mundo. Não escrevia para impressionar, escrevia para não se perder. Isso é o que este livro tenta ser para você. Um espelho honesto, de madrugada, quando não tem mais ninguém para te enganar. Leia com seriedade. Questione com inteligência. Aplique com disciplina. O despertar começa agora. Introdução. O despertar nunca é confortável. Há um momento na vida de muitos homens que é difícil de descrever, mas impossível de esquecer. Pode ser quando você descobre que a mulher com quem estava há anos te traiu com alguém que no papel vale menos que você. Pode ser quando percebe que ficou anos tentando agradar uma pessoa que nunca te respeitou de verdade. Pode ser quando você olha para a sua vida e percebe que foi construindo uma versão de si mesmo desenhada para satisfazer expectativas externas e que essa versão não é você. Esse momento tem nome. Na tradição Red Pill, chama-se de engolir a pílula vermelha. É quando você para de viver dentro da Matrix. A Matrix, nesse contexto, não é um filme. É o conjunto de narrativas que a cultura moderna impõe ao homem. De que a mulher certa vai te completar. De que o amor romântico é a experiência mais elevada da existência humana. De que se você for bom o suficiente, gentil o suficiente, dedicado o suficiente, será recompensado com lealdade, afeto e respeito. É a crença de que o casamento é um destino natural e feliz. É a ideia de que seu valor como homem está diretamente ligado à sua capacidade de atrair e manter uma mulher. Essas narrativas não são neutras. Elas servem a interesses específicos. Indústrias inteiras dependem de homens inseguros buscando a aprovação feminina. E elas causam dano real. Homens que sacrificam décadas em relacionamentos destrutivos. Homens que perdem metade do patrimônio em divórcios avassaladores. Homens que constroem identidades inteiras ao redor de uma mulher que os deixa sem hesitação quando aparece uma opção melhor. Mas atenção! O antídoto para o romantismo não é o cinismo. O antídoto para a ilusão não é o ódio. O antídoto verdadeiro é a clareza. E a clareza, quando combinada com ação disciplinada, produz o homem mais livre que existe. Este livro percorre um caminho em 3 fases distintas. Fase 1. O diagnóstico. Entender o que é real. A natureza feminina, a hipergamia, os padrões de comportamento que a biologia e a cultura moldam nas mulheres e nos homens.
sem romantismo, mas também sem distorção raivosa. Fase 2. A construção. Parar de perseguir e começar a construir. O celibato estratégico não é abstenção por amargura, é investimento radical em si mesmo. Missão, corpo, mente, finanças, propósito. É onde o estoicismo entra como espinha dorsal filosófica. Fase 3. A integração. Como o homem que se construiu interage com o mundo, incluindo mulheres, com presença, naturalidade e sem necessidade de validação. O contraponto ao game robótico e as fórmulas de sedução vendidas como soluções. Uma nota importante antes de começar: este livro vai citar, criticar e analisar criadores de conteúdo brasileiros que têm influenciado uma geração inteira de homens jovens. Essa crítica é feita com respeito à inteligência dos leitores e com o propósito de distinguir o que eleva o homem do que o mantém numa prisão mais sofisticada. Nenhuma crítica aqui é pessoal, é filosófica e funcional. Agora, vamos ao começo. Capítulo 1. A Pílula Vermelha. Realidade sem filtro. O que é a pílula vermelha? O termo vem do filme Matrix, de 1999, mas foi apropriado pela comunidade masculina online nos anos 2010, para descrever o processo de tomar consciência das dinâmicas reais entre homens e mulheres, e da sociedade em geral. Após décadas de condicionamento cultural que chamamos de azul, ou blue pill. A pílula azul é o conformismo. É aceitar o roteiro padrão. Estude, trabalhe, seja bacana, encontre uma mulher, case, tenha filhos, seja grato. É acreditar que amor romântico supera a biologia. É fingir que todos somos iguais na atração e no comportamento. É tratar todo mundo com o mesmo conjunto de regras, sem perguntar se essas regras foram feitas para você ou contra você. A pílula vermelha é o realismo. É perguntar: de onde vêm essas regras? Para quem elas funcionam? O que a biologia evolutiva diz sobre comportamento humano? O que os dados de divórcio, traição, hipergamia e violência doméstica revelam quando você para de olhar apenas para os casos favoráveis? Tome nota. A pílula vermelha não é uma ideologia de direita nem de esquerda. Não é conservadorismo religioso nem feminismo invertido. É, em sua forma mais pura, uma tentativa de ver a realidade humana sem as lentes do desejo de como as coisas deveriam ser. O que a cultura te ensinou e por que estava errado? Desde pequeno, o homem ocidental moderno recebe uma série de instruções implícitas sobre como se relacionar com mulheres. Seja gentil, respeite, ouça, seja o provedor, não demonstre fraqueza. Mas também, não seja dominante demais, isso é machismo. Mostre emoções, mas não as erradas. Valorize sua parceira, mas não muito, senão você parece inseguro. Trate como uma rainha, mas não espere lealdade como retorno garantido. O resultado é uma geração de homens confusos, rodando em círculos, tentando acertar uma equação que muda de regra toda vez que ela fica do lado perdedor. O problema não é que os homens são burros. O problema é que as regras que aprenderam foram projetadas para uma realidade diferente, ou para servir a interesses que não são os deles. A cultura da ilusão romântica existe há séculos, alimentada por poesia, literatura, religião e, mais recentemente, pela indústria do entretenimento. O homem que compra essa visão, que existe uma alma gêmea, que o amor verdadeiro supera qualquer diferença, que uma mulher boa sempre escolhe o homem bom, está operando com um mapa que não corresponde ao território. E quando o mapa não bate com o território, você não muda o território, você joga o mapa fora. O que a pílula vermelha não é. Antes de avançar, é preciso distinguir a pílula vermelha de suas versões distorcidas, porque elas existem e causam dano real. A pílula vermelha não é misoginia. Entender a natureza feminina com objetividade não é odiar mulheres. Uma mulher não é culpada por seu software evolutivo, da mesma forma que um homem não é culpado por se sentir atraído visualmente. Compreender não é condenar. A pílula vermelha não é superioridade. Alguns homens usam o conhecimento Red Pill para construir um senso artificial de superioridade. Isso é fraqueza disfarçada. O homem que precisa diminuir o outro para se sentir grande ainda não resolveu nada. A pílula vermelha não é desespero. O maior erro dos homens que acordam de forma traumática é passar do extremo do romantismo para o extremo do niilismo. Os dois são prisões. A pílula vermelha real leva à ação, não à paralisia. A pílula vermelha não é uma receita para a sedução. Muitos canais de Red Pill no Brasil e no mundo usam o rótulo para vender técnicas de manipulação. Isso é parasitismo intelectual.
Pega o nome de uma tradição filosófica legítima e vende mentiras com ele. A decadência cultural moderna e o homem perdido. Vamos ser diretos sobre o contexto em que você vive. O Brasil de hoje é um país onde a taxa de divórcio ultrapassa 50% e cresce a cada ano. As mulheres iniciam a maioria dos divórcios, segundo pesquisas recentes. O sistema jurídico de família está estruturalmente desfavorável para o homem na maioria dos casos. A cultura pop e as redes sociais reforçam constantemente o valor social das mulheres, enquanto estigmatizam a masculinidade. O feminismo de terceira e quarta onda, longe de lutar por igualdade genuína, atua em muitos contextos como um sistema de transferência de responsabilidade e de poder sem contrapartida. Isso não significa que todas as mulheres são inimigas. Significa que as estruturas ao redor do relacionamento moderno são objetivamente perigosas para o homem que entra sem consciência. Sêneca escreveu: "Ninguém é escravo da fortuna quando aprende a viver sem ela." Adapte isso para o contexto moderno. Ninguém é escravo das dinâmicas relacionais destrutivas quando aprende a construir uma vida que não depende delas para ter significado. O custo real da inconsciência. Vamos colocar números onde as pessoas normalmente colocam sentimentos. Um homem que casa aos 30 anos no Brasil, compra um imóvel com a esposa, tem um filho e divorcia-se aos 38, pode sair do processo com metade ou mais do patrimônio transferido. Pensão alimentícia, que pode consumir entre 30% e 50% da renda. Guarda dos filhos predominantemente com a mãe, custo emocional de uma batalha judicial que dura anos e identidade pessoal destruída por ter construído tudo ao redor de um relacionamento. Esse não é um caso extremo. É o caso médio de divorciados brasileiros. Agora compare com o homem que passou esses mesmos 8 anos investindo em si mesmo, acumulando patrimônio com consciência, desenvolvendo habilidades, construindo uma rede de valor real, cuidando do corpo e da mente, tendo relacionamentos por escolha, não por necessidade. A diferença não é sorte, é consciência. O começo da mudança. A pílula vermelha começa com uma pergunta simples, mas devastadora. Quem você seria se ninguém estivesse assistindo? Não o homem que você performa para as mulheres. Não o homem que você finge ser nas redes sociais. Não o homem que sua família quer que você seja. Quem você é quando está sozinho, às 2 da manhã, sem audiência? Se a resposta te assusta, você está no lugar certo. Este livro não vai te dar uma identidade pronta. Vai te dar as ferramentas para construir a sua própria. Porque a identidade construída em cima de aprovação externa é uma casa de areia. E você já sabe o que acontece com casas de areia. Marco Aurélio escreveu nos seus pensamentos: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Esse é o fundamento. Vamos construir em cima dele. Exercício do capítulo 1. O inventário da verdade. Reserve 30 minutos em um lugar silencioso. Pegue papel e caneta. Responda honestamente. Primeira pergunta: quantas decisões importantes da sua vida você tomou para agradar ou impressionar uma mulher específica? Segunda pergunta: quantas versões de si mesmo você já apresentou para parecer mais atraente? Terceira pergunta: em que áreas da sua vida você ainda está pedindo permissão para existir? Quarta pergunta: se você soubesse que nenhuma mulher jamais te observaria, o que mudaria na sua rotina amanhã? Não existe resposta certa. Existe apenas honestidade. E honestidade é o único ponto de partida que leva a algum lugar real. Capítulo 2. Hipergâmia, a Walt e a natureza feminina. Começando pelo começo. O que é hipergâmia? Hipergâmia é um conceito da biologia evolutiva, que descreve a tendência feminina de selecionar parceiros de status igual ou superior ao próprio. Em termos simples, mulheres tendem a buscar homens que percebem como melhores do que elas próprias, em pelo menos uma dimensão de valor relevante: status social, recursos, dominância, atratividade física, inteligência ou alguma combinação desses fatores. Isso não é teoria de internet. É respaldado por décadas de pesquisa em psicologia evolutiva, antropologia e etologia. David Buss, professor da Universidade do Texas e um dos mais respeitados pesquisadores em psicologia evolucionária, documentou essa tendência em estudos realizados em 37 culturas diferentes. As mulheres consistentemente valorizam mais status e recursos nos parceiros do que os homens valorizam nas parceiras. Por que isso acontece? Porque durante centenas de milhares de anos da história humana,
A escolha de um parceiro de alto status aumentava as chances de sobrevivência da mulher e de sua prole. Um homem com recursos e dominância podia proteger, alimentar e garantir a sobrevivência dos filhos. Esse padrão foi gravado em fogo no software evolutivo feminino. E 50 anos de feminismo cultural não apagam 500 mil anos de seleção natural. Compreender a hipergâmia não é reclamar dela, é reconhecer o jogo antes de jogar. O que hipergâmia significa na prática? Na prática, a hipergâmia se manifesta de várias formas que você provavelmente já observou, mas talvez não tenha nomeado. A atualização de parceiro. Uma mulher que está com um homem de determinado nível, consistentemente vai se sentir atraída por homens de nível superior. Isso não é falta de caráter, é o software rodando. O problema surge quando o homem acredita que amor e tempo garantem lealdade independente de desenvolvimento pessoal. O princípio da escada social. Estudos mostram que mulheres têm significativamente menos relações com homens de nível socioeconômico inferior ao seu próprio. Um homem que ganha menos, tem menos status ou menos presença social que a parceira, enfrenta um vento constante contra a atração física dela, independente de suas qualidades de caráter. A atração por dominância. Mulheres, de forma geral, e não universal, são atraídas por homens que demonstram competência, confiança e domínio sobre o próprio território. Isso não significa brutalidade. Significa que o homem que pede desculpas pela própria existência, que busca a aprovação constante, que hesita e duvida publicamente, opera contra seu próprio interesse de atração. A separação entre atração e afeto. A hipergamia também explica por que uma mulher pode amar genuinamente um homem, e mesmo assim, perder a atração por ele ao longo do tempo, se ele para de demonstrar valor ou desenvolvimento. Amor e desejo são mecanismos diferentes, e no longo prazo, o desejo exige novidade e percepção de valor contínuos. All out. Todos os barcos molham, mas nem todos afundam. All out é o acrônimo inglês para All Women Are Like That, que significa todas as mulheres são assim. É um conceito da comunidade Red Pill que precisa de nuances sérias antes de ser usado como ferramenta filosófica. Em sua forma extrema, all out se torna um dogma nihilista, que descarta a individualidade feminina e justifica tratar todas as mulheres com suspeição e desrespeito. Essa versão é intelectualmente preguiçosa e moralmente equivocada. Em sua forma útil e precisa, all out significa todas as mulheres são suscetíveis aos mesmos mecanismos evolutivos. Assim como todos os humanos são suscetíveis ao medo, ao desejo de status e à racionalização de comportamentos egoístas. Todas as mulheres carregam os mesmos padrões de base: hipergamia, sensibilidade ao status, variação de atração baseada em percepção de valor. A diferença entre mulheres está em como cada uma gerencia esses impulsos. Criação, valores, religião, caráter pessoal, experiências de vida, tudo isso modula como o software roda. Uma mulher criada com valores sólidos, que cultivou virtudes reais, e que tem caráter desenvolvido, vai gerenciar seus impulsos de forma muito diferente de uma mulher que nunca desenvolveu nenhum freio interno. All out como princípio significa: nunca confunda caráter com circunstância. Uma mulher que é fiel, não necessariamente porque quis, mas porque nunca teve oportunidade ou incentivo suficiente para ser diferente, não é uma mulher de caráter. Caráter se revela sob pressão. All out te lembra que você precisa observar comportamento, não palavras, e que nenhuma mulher está acima dos padrões evolutivos. Mas, all out não significa que todas as mulheres traem. Significa que todas as mulheres podem trair se as condições certas se alinham. E que seu trabalho é selecionar bem, não ingenuamente acreditar que você é especial o suficiente para que os padrões não se apliquem. A dualidade da seleção sexual feminina. O alfa e o beta. A teoria da dualidade de seleção sexual feminina é uma das mais controversas e também das mais documentadas empiricamente. Em linguagem direta, a psicologia evolutiva sugere que as mulheres têm dois sistemas de atração separados, que historicamente podiam ser satisfeitos por homens diferentes. O sistema de atração curta, focado em genes bons, atração por homens dominantes, fisicamente atraentes, com presença social forte, confiantes, imprevisíveis. Esse sistema é mais reativo, emocional e menos racional. Historicamente, garantia acesso a genes de qualidade. O sistema de seleção longa, focado em provisão e segurança, preferência por homens confiáveis, responsáveis, provedores, gentis e estáveis.
Esse sistema é mais cognitivo e calculado. Historicamente garantia provisão de longo prazo. O problema para o homem moderno é que em ambientes onde mulheres têm independência financeira e acesso fácil a parceiros por aplicativos de namoro, esse trade-off histórico foi deslocado. Uma mulher hoje pode satisfazer o primeiro sistema com parceiros casuais e o segundo sistema com um marido provedor, o que cria uma dinâmica perigosa para o homem que entra no segundo papel sem compreender o primeiro. O homem consciente entende que seu objetivo não é ser apenas confiável e provedor. Isso é necessário, mas não suficiente. Ele precisa também demonstrar o tipo de presença e dominância que ativa o sistema de atração real. A natureza feminina, sem romantismo e sem ódio. Vamos ser precisos. A natureza feminina não é boa nem má. É o que é. A natureza feminina humana inclui hipergamia, sensibilidade ao status, tendência ao solipsismo emocional, capacidade de racionalização retroativa de comportamentos e uma habilidade notável para reescrever a narrativa de situações em favor da própria posição. Isso não torna as mulheres monstros, torna-as humanas, com um software específico. O erro do homem romântico é tratar mulheres como se fossem homens com corpo diferente, como se os mesmos valores de lealdade racional, reciprocidade lógica e comprometimento baseado em princípios que governam a amizade masculina governassem também os relacionamentos femininos. Não governam. O erro do homem raivoso é usar esse conhecimento como arma de humilhação. Compreender a natureza feminina e respeitá-la como realidade é uma coisa. Usar esse conhecimento para manipular, humilhar ou explorar mulheres é outra, e o segundo é tanto eticamente errado quanto contraproducente para quem quer construir uma vida de valor real. Epicteto foi escravo a maior parte de sua vida. Não foi a circunstância que o definiu. Foi sua recusa em deixar a circunstância ditar seus valores. A mesma postura se aplica aqui. Você não controla a natureza feminina. Você controla sua resposta a ela. O contexto cultural brasileiro. O Brasil possui dinâmicas específicas que tornam este conhecimento ainda mais urgente. A cultura brasileira tem uma relação ambígua com masculinidade. Por um lado, há um machismo performático vazio, que é dureza exterior sem substância interior. Por outro, há uma pressão crescente para que homens se tornem cada vez mais submissos emocionalmente e úteis materialmente. O homem brasileiro médio foi ensinado a ser o ganha-pão, mas também a não ser machista, a ser cavalheiro, mas a não esperar reciprocidade, a investir em relacionamentos, mas a não ter expectativas. Essa contradição produz homens profundamente confusos sobre o que significa ser homem. E essa confusão tem custo alto. Os números de suicídio masculino no Brasil são sistematicamente mais altos que o feminino. Homens têm menor expectativa de vida, mais mortes violentas, mais dependência química. O homem brasileiro está em crise. E grande parte dessa crise está ligada à perda de identidade e propósito. A pílula vermelha, nesse contexto, não é luxo intelectual, é questão de sobrevivência. Exercício do capítulo 2, o mapa da seleção. Pense nos 3 últimos relacionamentos ou interesses românticos significativos que você teve. Para cada um, responda. Primeira pergunta: o que você fez para tentar agradar, impressionar ou manter essa pessoa? Segunda pergunta: você percebeu algum padrão de hipergamia? A pessoa olhava com interesse para homens de status superior? Sua atração aumentava quando você demonstrava competência ou diminuía quando você demonstrava vulnerabilidade excessiva? Terceira pergunta: o que você abriu mão de si mesmo? Missão, amigos, tempo, dinheiro, saúde mental para manter esse relacionamento? Quarta pergunta: se você tivesse a mesma compreensão que tem hoje, o que faria diferente? O objetivo não é gerar amargura, é aprender a observar padrões com olhos abertos. Capítulo 3: a dualidade alfa e beta e o ciclo de validação. Os rótulos que você precisa entender e depois superar. Alfa e beta são termos muito usados e muito mal usados. Na biologia animal, eles descrevem simplesmente a hierarquia social de um grupo. Na cultura Red Pill, foram adaptados para descrever padrões de comportamento e percepção de valor em interações humanas. Antes de detalhar, uma advertência. Esses rótulos são ferramentas de análise, não identidades fixas. Nenhum homem é puramente alfa ou puramente beta. O que existe são comportamentos, posturas e mentalidades que se situam em algum ponto desse espectro, e que podem ser modificados.
Comportamentos beta, o que eles realmente são. Beta, no contexto Red Pill, não significa fraqueza física, nem baixo QI. Significa comportamento orientado à aprovação. O homem com mentalidade beta constantemente calibra sua ação com base na antecipação da reação alheia, especialmente da mulher de interesse. Ele pergunta antes de agir, quando não precisa. Ele se desculpa quando não errou. Ele suprime opiniões próprias para evitar conflito. Ele trata a validação feminina como necessidade primária. Esse padrão não é inerente ao caráter do homem, é aprendido, e pode ser desaprendido. Comportamentos alfa, o que eles realmente são. Alfa, no contexto útil desse framework, descreve comportamento orientado por valores internos. O homem com mentalidade alfa tem padrões claros, que não negocia por aprovação. Ele expressa opiniões, mesmo quando criam desconforto. Ele age primeiro e ajusta depois. Ele não pede permissão para ocupar espaço. Ele trata a aprovação feminina como consequência possível, não como objetivo. A confusão comum é achar que alfa significa ser grosseiro, dominador ou insensível. Não é isso. Marco Aurélio era um dos homens mais poderosos do mundo e um dos mais introspectivos e gentis. Ser guiado por valores internos sólidos não exige brutalidade. O ciclo de validação. A prisão invisível. O ciclo de validação é o mecanismo pelo qual o homem com mentalidade beta se torna progressivamente mais dependente e menos atrativo. Funciona assim. O homem busca aprovação, faz algo esperando resposta positiva da mulher. A mulher percebe a necessidade. Inconscientemente, a busca de aprovação sinaliza baixo valor. O desejo por quem pede tanto é menor que por quem não precisa. A resposta é menor que o esperado. A mulher dá menos aprovação do que o homem antecipou, criando déficit emocional. O homem tenta compensar, escalada de esforço, mais mensagens, mais gestos, mais investimento. A atração diminui ainda mais. Quanto mais o homem persegue a aprovação, menos ela tem valor no olhar dela. O ciclo se intensifica. Ou o homem desperdiça meses ou anos nesse padrão, ou a mulher o descarta. Ou ambos. Você já viveu esse ciclo. Provavelmente mais de uma vez. A questão não é se você foi burro, é que ninguém te explicou a mecânica antes. Por que o homem entra no ciclo? A entrada no ciclo de validação tem raízes profundas. Algumas são culturais. O homem que foi criado para provar valor através de serviço e utilidade vai naturalmente buscar validação através dessas mesmas ferramentas. Mas há também uma raiz mais profunda: identidade vazia. Quando um homem não tem missão clara, não tem projetos que o apaixonem, não tem padrões bem definidos e uma vida interior rica, o que ele tem? Ele tem o relacionamento como âncora, como ponto de referência de quem ele é. Quando o relacionamento vai mal, ele vai mal. Quando ela aprova, ele existe. Quando ela rejeita, ele entra em colapso. É nesse ponto que a distinção entre o problema é ela e o problema é você fica clara. Não porque você é culpado pela natureza dela, mas porque você é o único que pode curar a vacuidade que te torna dependente dessa validação. Sêneca escreveu: enquanto você não souber para onde está indo, nenhum vento será favorável. O homem que não tem destino próprio vai inevitavelmente orbitar o destino de outra pessoa. E ninguém orbita quem orbita. A tirania do nice guy. O nice guy, o cara legal, é um dos fenômenos mais estudados na psicologia masculina contemporânea. Nice guy, do Dr. Robert Glover, descreve esse padrão com precisão clínica. O nice guy não é genuinamente gentil. Ele é estrategicamente gentil. O nice guy usa bondade como moeda de troca. Ele faz favores esperando retorno. Ele apoia a mulher de interesse esperando o reconhecimento. Ele sacrifica suas preferências esperando a aprovação. Quando o retorno não vem, e frequentemente não vem, ele não entende por quê. Afinal, ele foi tão bom. O problema é que ninguém pediu. A mulher não quer um zelador emocional. Ela quer um homem que está pleno o suficiente em si mesmo para não precisar de nada dela. Paradoxalmente, é o homem que menos precisa de aprovação que mais a recebe. Glover identificou que o nice guy tem um sistema oculto de crenças. Se eu for bom o suficiente, útil o suficiente, necessário o suficiente, serei amado. Esse sistema vem geralmente de feridas de infância, falta de aprovação paterna ou materna, trauma de abandono, exigência condicional de amor na família de origem. A cura não é se tornar cruel, é se tornar genuíno. Fazer o que você quer fazer, dizer o que você pensa, existir sem pedir licença. Não como performance de dureza, mas como expressão real de quem você é. O conceito de SMV, seu valor no mercado sexual, SMV, de Sexual Market Value, é um conceito analítico,
não moral. Descreve a percepção de atratividade de uma pessoa no mercado de parceiros potenciais, levando em conta múltiplos fatores. Para homens, os principais fatores de SMV incluem fatores difíceis de mudar, como estatura física, altura, aparência e estrutura óssea, e fatores modificáveis, que você controla. Composição corporal, status social e carreira, recursos financeiros, habilidades e competências, presença e frame, círculo social e rede de influência, e habilidades de comunicação e liderança. Há também fatores invisíveis mais decisivos: independência emocional, ausência de necessidade de aprovação, missão e propósito claros, e capacidade de gerar estados emocionais positivos. A lição central do SMV é simples: você tem muito mais controle sobre seu valor do que a genética te deu. E os fatores que você controla, corpo, mente, finanças, frame, presença, são precisamente os que o estoicismo e o celibato estratégico desenvolvem. Saindo do ciclo, o começo. Sair do ciclo de validação não é um evento, é um processo. E começa com uma decisão simples, mas devastadora na prática: parar de calibrar sua ação com base na antecipação da reação dela. Isso não significa ignorar totalmente as pessoas ao redor. Significa que suas decisões partem de valores internos, não de necessidade de aprovação. Você age porque alinha com quem você é, não porque espera uma recompensa emocional. Epícteto, que foi literalmente escravo e aprendeu que ninguém pode escravizar sua mente, dizia: torna-te o que és, não o que eles querem que você seja. Não o que ela aprova, o que você é, quando você é honesto consigo mesmo. Exercício do capítulo 3. O mapeamento do ciclo. Pense em uma interação recente onde você buscou a aprovação. Pode ser com uma mulher, um chefe, um amigo. Então responda. Primeira pergunta: o que você fez especificamente em busca de aprovação? Segunda pergunta: qual era a recompensa que esperava? Terceira pergunta: o que você teria feito diferente se não precisasse de nada dessa pessoa? Quarta pergunta: qual valor interno poderia ter guiado sua ação no lugar da busca por aprovação? Faça isso por 7 dias consecutivos, com situações diferentes. Você vai começar a ver o padrão com uma clareza que surpreende. Capítulo 4. Migtou. Filosofia de autodeterminação, não ódio. O que é Migtou de verdade? Migtou, Men Going Their Own Way, é um movimento, uma filosofia e, para muitos homens, uma forma de vida. A sigla significa literalmente homens seguindo seu próprio caminho. É simples, é radical e é muito mal compreendido. Na internet, Migtou frequentemente aparece associado à misoginia, amargura e homens que simplesmente desistiram. Essa imagem é em parte real. Há segmentos do Migtou que de fato funcionam como câmaras de eco de ressentimento. Mas reduzir o movimento a isso é o mesmo erro de definir o feminismo apenas pelos seus piores representantes. No seu núcleo filosófico, MGTO é sobre uma coisa: soberania masculina. A ideia de que um homem tem o direito e a responsabilidade de definir os termos de sua própria vida sem submeter-se a roteiros socialmente impostos que não servem aos seus interesses. O roteiro social masculino tradicional é claro: cresça, estude, trabalhe, conquiste uma mulher, case, tenha filhos, sustente a família, envelheça e morra habilitado a dizer que foi um bom homem. MGTO questiona este roteiro, não porque o trabalho seja ruim ou a família seja ruim, mas porque segui-lo sem questionamento, por pressão social, é abdicação de agência. Os níveis de MGTO. A comunidade MGTO frequentemente descreve níveis de engajamento com a filosofia. Nível 0. O consciente. O homem tomou a pílula vermelha. Entende as dinâmicas, mas ainda participa de relacionamentos com consciência e critério. Nível 1. Evitação de comprometimento. O homem evita casamento e coabitação. Pode ter relacionamentos ou encontros, mas não se compromete com estruturas que criam dependência legal e financeira. Nível 2. Celibato estratégico. O homem escolhe temporária ou permanentemente não perseguir relacionamentos sexuais. Foca totalmente em si mesmo. Missão, saúde, finanças, desenvolvimento. Nível 3. Desengajamento econômico. O homem minimiza sua participação no sistema econômico que percebe como exploratório. Trabalha o suficiente para si mesmo, sem maximizar produção para alimentar um sistema que o prejudica. Nível 4. O eremita. Reclusão quase total da sociedade. Este nível é controverso mesmo dentro do MGTO, e é geralmente visto como extremo. Para os propósitos deste livro, os níveis 0, 1 e 2 são os mais relevantes e os mais funcionais.
O nível 3 pode ser uma fase transitória de recuperação. O nível 4 raramente produz homens mais saudáveis. MGTOW como resposta racional, não como ódio. O problema com a narrativa mainstream sobre MGTOW é que ela exige que o homem seja chamado de misógino para ser invalidado, sem precisar argumentar contra o conteúdo filosófico real. Vamos argumentar com dados. O casamento moderno, especialmente no Brasil e no Ocidente geral, é uma estrutura com risco assimétrico. A mulher pode iniciar o divórcio unilateralmente e o faz na maioria dos casos. O sistema de guarda historicamente favorece mães. A pensão alimentícia e a partilha de bens podem ser devastadoras para o provedor. O custo emocional e social do divórcio masculino é sistematicamente subestimado. Homens divorciados têm taxas significativamente maiores de suicídio, doença e empobrecimento. Diante desses dados, um homem que decide não se casar está sendo irracional ou está sendo racional? A questão não é se casamento pode ser bom. Pode. A questão é se um homem que analisa os riscos objetivamente e decide não assumir essa aposta merece respeito pela decisão ou escárnio cultural reflexivo. MGTOW, em sua forma saudável, é simplesmente a recusa de ser o único adulto na sala que não tem permissão para calcular o custo-benefício das próprias decisões de vida. O que MGTOW não resolve seria desonesto não dizer isso claramente. MGTOW como identidade permanente pode se tornar uma prisão diferente. Quando o MGTOW deixa de ser uma fase de desenvolvimento e se torna uma identidade rígida de nunca mais nada, o homem pode encontrar isolamento progressivo sem razão filosófica real. Apenas medo disfarçado de princípio. Amargura cronificada, quando o afastamento de mulheres não vem da plenitude interna, mas do ressentimento não resolvido. A filosofia se torna um anestésico, não uma cura. Estagnação. Sem o atrito produtivo de relacionamentos humanos, o desenvolvimento pode estagnar. E solipsismo. O homem que só pensa em si mesmo indefinidamente perde a capacidade de contribuição genuína para qualquer coisa além de si. O MGTOW saudável é uma fase, ou uma postura, não uma sentença perpétua de isolamento. É o período, que pode durar meses, anos, ou a vida inteira se isso genuinamente servir ao homem, em que o foco está em construção interna, não em gestão de relacionamentos. A grande maioria dos homens que passa por uma fase MGTOW sólida, sai dela mais seletivo, mais claro sobre o que quer, mais capaz de escolher uma parceira de qualidade, em vez de aceitar a primeira que aparecer por medo de solidão. A dignidade da vida solteira masculina. Nossa cultura trata o homem solteiro, acima de 35 anos, como alguém que fracassou em encontrar alguém. Isso é uma das mentiras mais insidiosas que existe. Uma mulher solteira de 35 anos é independente e empoderada. Um homem solteiro de 35 é problemático ou imaturo. A assimetria cultural é óbvia para qualquer um que observe sem viés. A verdade é que muitos dos homens mais produtivos, criativos e realizados da história foram solteiros por escolha por períodos extensos, ou a vida inteira. Newton, Nietzsche, Tesla, Kant. A solidão produtiva é um dos ambientes mais férteis para o desenvolvimento do pensamento e da ação. Sêneca escreveu: retire-se para dentro de si mesmo o quanto puder. Associe-se com aqueles que te farão melhor. Acolha aqueles a quem você pode tornar melhores. Observe que a solidão aqui não é isolamento. É seleção rigorosa. O homem MGTOW saudável não fecha a porta para o mundo. Ele instala um filtro na entrada. MGTOW e a responsabilidade masculina. Uma crítica legítima ao MGTOW é que ele pode se tornar uma filosofia de esquiva de responsabilidade. O homem que usa MGTOW para justificar não crescer, não contribuir, não construir nada além de si mesmo, está usando a filosofia errada para o problema errado. Responsabilidade masculina genuína não significa submissão ao roteiro social. Significa construir algo que transcende o próprio ego, seja um negócio, uma obra, uma comunidade, uma tradição. O estoicismo, como veremos em profundidade mais adiante, é muito claro sobre isso. Virtude não é isolamento, é ação alinhada com o bem maior. O homem MGTOW maduro não é aquele que abandona o mundo. É aquele que para de perseguir a aprovação do mundo e começa a construir algo que vale a pena aprovar. Exercício do capítulo 4. O roteiro herdado. Liste os 5 maiores objetivos que você perseguiu ou ainda persegue na vida. Para cada um,
Responda honestamente. Primeira pergunta. Esse objetivo veio de mim ou foi instalado por pressão social, familiar ou cultural? Segunda pergunta. Se ninguém soubesse que estou perseguindo isso, ainda valeria a pena? Terceira pergunta. Esse objetivo me serve ou eu sirvo a ele? No final, identifique quais objetivos você manteria e quais revisaria se a opinião de ninguém mais importasse. Capítulo 5. Celibato estratégico, a arte de não perseguir. O que é celibato estratégico? Celibato estratégico não é abstinência por falta de opção. Não é solidão por trauma. Não é ódio por experiências ruins. É uma escolha deliberada e temporária, que pode ser estendida indefinidamente, de redirecionar toda a energia, que normalmente vai para a perseguição de mulheres e relacionamentos, para o investimento em si mesmo. A palavra estratégico é a chave. Toda estratégia pressupõe um objetivo. O objetivo aqui não é a castidade como valor moral. O objetivo é a construção de um homem de alto valor real. E o reconhecimento de que, enquanto você está perseguindo ativamente a aprovação feminina, você não pode construir esse homem com plena atenção. É a diferença entre regar um jardim e regar 2 jardins ao mesmo tempo, com metade da água cada. O celibato estratégico diz: foco total em um jardim primeiro. Quando ele estiver florescendo, o outro vem naturalmente. Por que perseguir é o problema? Existe uma lei brutal na dinâmica de atração que poucos homens aceitam quando é explicada, e todos reconhecem quando experienciaram. Quanto mais você persegue, menos você atrai. Isso não é lei espiritual mística, é psicologia evolucionária e teoria de mercado combinadas. Do ponto de vista evolucionário, um homem que persegue desesperadamente sinaliza a escassez. Escassez de opções, de confiança, de valor. A perseguição diz: você é tão rara que eu preciso correr atrás de você porque não tenho outras opções. Isso não é atraente, é o oposto. Do ponto de vista de teoria de mercado, bens escassos têm mais valor. O homem que está claramente disponível, que responde mensagens em segundos, que reorganiza a agenda para qualquer encontro, que nunca diz não, esse homem está comunicando abundância zero. E abundância zero não cria desejo. O paradoxo central da sedução natural é: o homem que menos precisa é o mais desejado. E o homem que está genuinamente construindo uma vida apaixonante, genuinamente não precisa perseguir. A perseguição vira consequência, não estratégia. A energia que você está desperdiçando, algumas horas. Ponder. Quantas horas você já gastou pensando em uma mulher específica? Planejando mensagens perfeitas, analisando o comportamento dela com amigos por horas, monitorando as redes sociais dela, adaptando sua personalidade para parecer mais atraente e se recuperando emocionalmente de rejeições ou comportamentos inconsistentes. Agora, imagine esse mesmo tempo e energia investidos em aprender uma habilidade que gera renda, construir músculo e saúde, construir um projeto pessoal ou profissional, cultivar amizades masculinas de qualidade e expandir conhecimento em áreas de real interesse. Não é abstrato, é matemático. Cada hora que vai para a perseguição é uma hora que não vai para a construção. O celibato estratégico não é sobre privação, é sobre alocação de recursos. A fase de construção, o que fazer com a energia recuperada. O celibato estratégico cria um vácuo. Se você simplesmente para de perseguir, sem preencher esse espaço com algo de qualidade, o vácuo vai ser preenchido com ansiedade, vícios ou eventualmente o retorno ao mesmo padrão. A fase de construção tem 5 pilares. O primeiro é a missão. Todo homem precisa de uma razão de existir que seja maior que ele mesmo e que não dependa de nenhuma mulher específica para ter sentido. Pode ser um negócio, uma arte, um ofício, uma contribuição social, um projeto intelectual. A missão é o eixo central em torno do qual tudo o mais orbita. Sem missão, o homem orbita em torno de outras coisas: mulheres, aprovação social, vícios. O segundo pilar é o corpo. O corpo é o veículo. Um veículo mal cuidado limita o alcance. Musculação, alimentação de qualidade, sono reparador, ausência de vícios, não por estética, mas por funcionalidade. Um homem forte, saudável e energético é um homem com mais capacidade de ação, mais clareza mental e mais atração natural. O terceiro pilar é a mente. Leitura séria, estudo de disciplinas relevantes, exposição a ideias de qualidade, meditação ou prática contemplativa. A mente que não é nutrida deliberadamente é nutrida pelo algoritmo, e o algoritmo não tem seus interesses em mente.
O quarto pilar são as finanças. Liberdade financeira é liberdade de escolha. O homem que não tem autonomia financeira não tem autonomia em relacionamentos, em carreira, em vida. O celibato estratégico é, entre outras coisas, o período em que você para de gastar dinheiro tentando impressionar mulheres e começa a construir patrimônio real. O quinto pilar é a rede social masculina. Amizades masculinas genuínas, não grupos de chat, mas homens que se desafiam, se responsabilizam mutuamente e crescem juntos, são fundamentais. O isolamento total é o extremo errado do celibato estratégico. Você não precisa de relacionamento feminino como âncora, mas você precisa de conexão humana real. Quanto tempo dura o celibato estratégico? Não existe uma resposta universal. Existe a resposta correta para você, neste momento. Para alguns homens, 6 meses de foco total em si mesmo produz uma transformação significativa. Para outros, 2 ou 3 anos são necessários para reconstruir uma identidade que estava completamente enrolada ao redor de relacionamentos ou aprovação feminina. Os sinais de que você está pronto para reengajar, se quiser, são específicos. Você não pensa mais em nenhuma mulher específica por mais de alguns minutos por dia. Você tem um projeto ou missão que genuinamente te apaixona e que não vai abandonar por relacionamento. Você está em boa forma física e tem rotinas sólidas. Você tem padrões claros sobre que tipo de mulher é aceitável na sua vida, e disposição real para dizer não. E a ideia de ficar sem relacionamento indefinidamente não te aterra mais. Esse último ponto é crucial. Enquanto a solidão te aterra, você vai fazer escolhas ruins por medo. Quando a solidão se torna confortável, não desejada necessariamente, mas tolerável e até produtiva, suas escolhas passam a ser guiadas por preferência genuína, não por carência. Celibato estratégico e sexualidade, sendo honesto. Seria desonesto ignorar que homens têm impulso sexual biológico real. O celibato estratégico não precisa necessariamente significar abstinência sexual completa, embora para alguns homens, especialmente em períodos de recuperação de vícios ou de reconstrução intensa, isso seja o caminho mais limpo. O que o celibato estratégico exige é a cessação da perseguição movida por carência. O homem que tem sexo ocasionalmente com mulheres que aparecem naturalmente em sua vida, sem reorganizar sua existência em função delas, sem investimento emocional desproporcionalmente alto, sem perseguição. Esse homem pode estar em pleno celibato estratégico no sentido real do termo. O teste é simples. Quem controla quem? Se você controla seu tempo, sua agenda, sua energia emocional e suas decisões, e a interação sexual é um prazer pontual que não desvirtua esses controles, isso é consistente com o celibato estratégico. Se você começa a reorganizar a vida em função de um encontro ou de uma mulher específica, o celibato estratégico foi rompido, independentemente de ter havido sexo ou não. Marco Aurélio escrevia frequentemente sobre a necessidade de não ser escravo dos apetites. Não seja mais perturbado pelo que pode perder do que grato pelo que tem. Não seja mais guiado pelo que deseja do que pelo que é correto. O celibato estratégico é a aplicação prática desse princípio ao domínio do desejo sexual e da validação feminina. Não nega o desejo, o gerencia. Não suprime a atração, a coloca no lugar de serva, não de mestre. Exercício do capítulo 5. O plano de 90 dias. Comprometa-se com 90 dias de celibato estratégico. Defina 4 coisas. Primeiro, o que você vai parar? Quais comportamentos de perseguição, monitoramento e busca de validação você vai encerrar? Segundo, o que você vai iniciar? Quais hábitos de construção você vai estabelecer? Seja específico. Não vou me exercitar, mas vou à academia, segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã. Terceiro, como vai medir? Quais marcadores de progresso você vai usar? Peso, renda, páginas lidas, horas de trabalho no projeto. Quarto, quem te responsabiliza? Existe um amigo ou mentor que pode acompanhar seu progresso honestamente? Escreva isso, assine, guarde, reveja nos dias 30, 60 e 90. Capítulo 6. Missão, dinheiro e propósito. O tripé do homem completo. Por que missão vem primeiro? Existe uma hierarquia no desenvolvimento masculino que não é arbitrária. Missão vem primeiro por uma razão funcional. É ela que organiza tudo o mais. Um homem sem missão é como um exército sem estratégia. Pode ter os melhores soldados do mundo, mas gastará energia de forma aleatória, reagindo a eventos em vez de criá-los. Pode ter corpo de atleta, dinheiro no banco e amigos leais,
Mas se não há um propósito central que organize todas essas forças, elas se dispersam e eventualmente se desgastam. A missão não precisa ser grandiosa no sentido pop do termo. Não precisa ser salvar o mundo, nem ser o melhor do país em algo. A missão é qualquer comprometimento profundo, com uma forma de contribuição ou excelência que transcende o conforto imediato, e que você está disposto a pagar o preço para perseguir. Pode ser construir uma empresa. Pode ser tornar-se um artista de nível alto. Pode ser o melhor engenheiro da sua área. Pode ser construir um patrimônio familiar sólido. Pode ser criar filhos com excelência. Pode ser escrever obras que permanecem. O que importa não é o tamanho da missão, é a autenticidade. Uma missão verdadeira vem de dentro, não de fora. E você sabe que é verdadeira porque continua quando ninguém está assistindo, quando não há recompensa imediata e quando o caminho está difícil. O problema do homem sem projeto. O homem sem projeto pessoal significativo tende a cair em um dos 3 padrões destrutivos. O hedonista preenche o vazio com prazeres, álcool, pornografia, jogos, sexo casual compulsivo. Não que prazer seja errado. O problema é quando se torna substituto de propósito. O hedonismo crônico é o sinal mais claro de que o homem não encontrou nada que vale a pena perseguir com seriedade. O provedor servil canaliza toda a energia para servir a outros, a empresa, a esposa, a família, sem ter nada que seja genuinamente seu. É o homem que vive para os filhos ou para o trabalho, sem que nenhum desses seja realmente uma escolha alinhada com sua identidade profunda. Frequentemente acorda aos 50 anos com a sensação de que viveu a vida errada. O ressentido ativo canaliza a energia sem propósito para a raiva, de mulheres, do sistema, dos privilegiados de quem tem o que ele não tem. O ressentimento é propósito negativo. Define o homem pelo que o irrita, não pelo que o inspira. É a forma mais parasitária de existência. A missão é o antídoto para os 3. Dinheiro, a ferramenta que todo homem desperto precisa dominar. Dinheiro é um tema que homens com orientação filosófica frequentemente evitam como se fosse sujo. Não é, é uma ferramenta. E ferramentas são neutras. O que importa é quem as usa e para quê. O homem que despreza dinheiro geralmente é o homem que não aprendeu a ganhá-lo honestamente em quantidade significativa. É uma forma de arrogância que esconde incapacidade técnica. O homem desperto tem uma relação clara e funcional com o dinheiro. Dinheiro compra liberdade, não felicidade. A felicidade é o estado interno. A liberdade é a condição de agir conforme seus valores, sem ser constrangido por necessidade. Dinheiro compra liberdade, e liberdade é o pré-requisito para quase tudo que importa. Pobreza não é virtude. Existe uma romantização do homem simples, que não se importa com dinheiro, que na prática significa homem com menos opções, mais estresse, menos saúde e menos capacidade de construção. Sêneca, um dos maiores estoicos, era um dos homens mais ricos de Roma, e via a riqueza como ferramenta para a virtude, não como obstáculo. A autonomia financeira é proteção, especialmente no contexto dos riscos do casamento moderno. O homem que constrói patrimônio próprio, sólido e diversificado antes de qualquer comprometimento relacional sério, está se protegendo. Não por desconfiança patológica, por sabedoria preventiva. Dívida é escravidão moderna. O homem que vive do crédito, que compra o que não pode para parecer o que não é, vendeu sua liberdade em parcelas. O celibato estratégico inclui celibato de consumo conspícuo. Construa patrimônio real, não performance de riqueza. Os fundamentos financeiros do homem desperto. Sem entrar em complexidade técnica desnecessária, os princípios são simples. Gaste menos do que ganha, sempre. Esse é o fundamento de tudo. Todo o resto é decoração. Invista a diferença consistentemente. O investimento perfeito que você procrastina vale menos que o investimento bom que você faz hoje. Construa fontes de renda múltiplas. O emprego formal é uma única fonte de renda de uma única empresa que pode te demitir amanhã. O homem financeiramente sólido tem pelo menos uma renda principal e está construindo uma ou duas adicionais. Evite divórcio como evita quebrar a perna. Divórcio é o evento financeiro mais destrutivo na vida da maioria dos homens. Não é pavor doentio, é gestão de risco. Se você decidir se comprometer com uma parceira, a gestão do risco patrimonial é parte da conversa adulta que precisa acontecer antes. Propósito: a diferença entre ter e ser. Missão e propósito são relacionados, mas distintos. Missão é o que você faz. Propósito é porque você existe. A maioria dos homens passa a vida sem formular conscientemente sua resposta à segunda pergunta. Vivem reativamente. Respondem ao que o ambiente exige deles,
sem jamais perguntar o que eles exigem do ambiente. O propósito não é necessariamente religioso nem transcendente no sentido místico. Pode ser tão concreto quanto: existo para construir coisas belas e sólidas. Existo para elevar as pessoas ao meu redor. Existo para demonstrar que é possível viver com integridade em um mundo que não incentiva isso. O propósito é a bússola. Quando você tem uma bússola, pode atravessar qualquer terreno difícil sem perder a direção. Quando você não tem, qualquer vento te desvia, incluindo um olhar bonito, uma mensagem que não veio, uma rejeição de segunda-feira. Marco Aurélio voltava sempre para a mesma pergunta nos seus pensamentos: isso serve ao bem da humanidade? Isso está alinhado com a razão e com a virtude? Seu propósito era claro, e por isso conseguiu governar um império em colapso, sem perder a si mesmo. Qual é o seu propósito? Se você não consegue responder em uma frase, esse é o trabalho mais urgente que tem pela frente. A armadilha do lifestyle como substituto de propósito. Uma das ilusões mais sedutoras da cultura masculina moderna é o estilo de vida como propósito. O homem que define a si mesmo como alguém que ama viagem, academia, gastronomia e liberdade, não tem propósito, tem preferências de consumo. Não há nada errado com viagens, academia e boa comida. O problema é quando esses se tornam a resposta para por que você existe. Porque consumo, mesmo refinado, não produz nada, não deixa nada, não constrói nada. É prazer legítimo, mas não é propósito. O propósito sempre envolve alguma forma de criação, contribuição ou excelência, que existe além do seu próprio prazer imediato. É o que você constrói, não o que você experimenta. Exercício do capítulo 6. As 3 perguntas fundamentais. Reserve uma hora em silêncio absoluto, sem telefone. Responda com profundidade real. Primeira pergunta: o que você construiria se soubesse que não poderia falhar? Não o que você compraria, o que você construiria, criaria, desenvolveria. Segunda pergunta: o que você estaria disposto a fazer por 10 anos sem remuneração, apenas pela satisfação de dominar e contribuir? Terceira pergunta: o que quando você não estiver mais aqui, alguém encontrará que prova que você esteve? As respostas a essas 3 perguntas, cruzadas, apontam para algo que pode ser seu propósito real. Use isso para definir sua missão dos próximos 5 anos. Capítulo 7. O corpo como templo, disciplina física e identidade masculina. Por que o corpo importa filosoficamente? Existe uma tentação intelectual de tratar o corpo como separado da mente, de achar que a filosofia é coisa da cabeça, e que o corpo é apenas veículo secundário. Os estoicos não pensavam assim, e tinham razão. O corpo é o ponto de interseção entre sua vontade e o mundo físico. Cada disciplina que você impõe ao corpo, acordar cedo, levantar peso, resistir ao prazer imediato, suportar desconforto, é um treinamento de vontade que transborda para todas as outras áreas da vida. Epicteto dizia que o filósofo deve ser reconhecível pelo seu corpo, tanto quanto pela sua mente. Não porque a aparência é virtude, mas porque o descuido com o corpo reflete descuido com a disciplina geral. Um homem que não consegue se disciplinar para cuidar do próprio corpo, raramente tem a disciplina para cuidar do próprio pensamento. Há também o aspecto prático e sem romantismo. Um corpo forte, saudável e bem composto é objetivamente mais atraente. E homens que se importam com sua saúde vivem mais, têm mais energia, mais clareza mental e mais capacidade de ação em todas as dimensões. O que fazer e como começar? Não existe sistema perfeito universal. Existe consistência aplicada a qualquer sistema razoável. Musculação. O treinamento de força é por margem considerável o investimento mais eficiente que um homem pode fazer no próprio corpo. Aumenta a massa muscular, reduz gordura, melhora a sensibilidade à insulina, regula hormônios, especialmente testosterona, melhora a saúde mental, aumenta a confiança e produz resultados visíveis que funcionam como motivação autorreforçante. Você não precisa de programa complexo para começar. Você precisa de treino composto, 3 a 4 vezes por semana, progressão de carga e consistência por pelo menos 6 meses antes de avaliar resultados reais. A alimentação. A dieta ocidental moderna é um assassino silencioso e um sabotador de desempenho. Ultraprocessados, açúcar em excesso, falta de proteína adequada, tudo isso afeta diretamente energia, clareza mental e composição corporal. A simplicidade funciona.
proteína suficiente, entre 1,8 e 2,5 gramas por quilo de peso corporal. Vegetais em abundância, gorduras boas, carboidratos em quantidade adequada ao nível de atividade, e eliminação progressiva de ultraprocessados. Sono. O sono é o processo de recuperação e consolidação mais importante que o corpo tem. Homens que dormem 6 horas ou menos, cronicamente têm testosterona significativamente reduzida. Pior regulação emocional, pior tomada de decisão e piora em praticamente todos os marcadores de saúde. Priorize entre 7 e 9 horas. É farmacologia gratuita. Cardio e movimento. Além do treino de força, caminhadas regulares de pelo menos 30 minutos diários, algum esporte que você genuinamente aprecie e simplesmente ser uma pessoa que se move. Tudo isso contribui para a saúde metabólica, humor e longevidade. Vícios. O que te enfraquece mais do que qualquer rejeição. Nenhuma rejeição feminina enfraquece o homem tanto quanto seus próprios vícios. E o homem moderno está cercado de vícios altamente otimizados para criar dependência. Pornografia. Este é o elefante na sala que a maioria dos livros de desenvolvimento masculino evita. A pornografia moderna, acessível, variada, sempre disponível, é funcionalmente um vício que afeta o circuito de recompensa da mesma forma que drogas. A dessensibilização que produz, tanto para a excitação quanto para a interação real, é documentada em neurociência. Homens com consumo intenso de pornografia relatam consistentemente maior ansiedade social, menor desejo por mulheres reais e disfunção erétil psicogênica crescente. O celibato estratégico e a eliminação ou redução drástica de pornografia caminham juntos. Não por moralismo, por funcionalidade. Álcool. O álcool é socialmente aceito e biologicamente devastador. Destrói sono, suprime testosterona, afeta fígado, adiciona calorias sem valor nutricional e piora a regulação emocional. Isso não significa que você nunca bebe, mas se você bebe regularmente para lidar com situações sociais, para relaxar, para suportar tédio ou ansiedade, você está usando uma droga como substituto de habilidade. Desenvolva a habilidade. Redes sociais e entretenimento infinito, projetados por algumas das mentes mais brilhantes do mundo para maximizar tempo de engajamento. Não para te tornar mais produtivo, mais inteligente ou mais feliz. O algoritmo é inimigo do propósito. Limite o consumo passivo. Crie mais do que consome. O jogo e a procrastinação. Muitos homens descobrem no celibato estratégico que não tinham perseguição de mulheres, preenchendo o tempo. Tinham evasão do desconforto do crescimento. Sem o drama do relacionamento, o vício transfere para jogos, séries, qualquer coisa que gere satisfação imediata, sem exigir esforço real. Reconheça isso se acontecer. Não é fraqueza de caráter. É o cérebro tentando evitar dor. Mas o crescimento mora exatamente no lado oposto do conforto. Identidade masculina e o corpo. Existe algo de profundamente masculino no treinamento físico sério, que vai além da estética. É o confronto diário com limitação e dificuldade. E a escolha de avançar mesmo assim. Quando você levanta um peso que ontem era impossível, algo muda não apenas no músculo, muda na sua relação com dificuldade em geral. Quando você acorda às 6 da manhã para treinar, quando poderia ficar na cama, você está praticando a capacidade de agir conforme seus valores, e não conforme seus humores. Essa capacidade é transferível para tudo. O homem com disciplina física severa raramente é o homem que desmorona em situações de pressão. Não porque dor física te imuniza contra a dor emocional, mas porque a prática diária de escolher desconforto produtivo sobre conforto estéril te muda como ser humano. Marco Aurélio acordava regularmente antes do amanhecer para contemplação e ação. Não era confortável para ele. Ele o disse explicitamente. Era sua prática de não ser escravo dos próprios impulsos de conforto. O corpo treinado é o mesmo princípio em forma física. O homem que você vê no espelho. Existe um teste simples que proporciona feedback honesto toda manhã. Olhe-se no espelho. Não para se julgar cruelmente, para ser honesto. O homem que você vê está se desenvolvendo ou se deteriorando. Está construindo ou consumindo. Está avançando ou estacionado. O espelho não mente. A conta bancária não mente. O progresso dos seus projetos não mente. Quando você tem todas as outras histórias para si mesmo, estou apenas passando por uma fase.
Logo começo a treinar. Logo cuido das finanças. Esses 3 marcadores te dizem a verdade. Exercício do capítulo 7. O protocolo básico. Se você ainda não tem uma rotina física sólida, estabeleça isso esta semana. Primeiro, escolha 3 dias na semana para treino de força. Coloque na agenda como compromisso intransferível. Segundo, adicione uma caminhada de no mínimo 30 minutos por dia, cedo, se possível. Terceiro, por 30 dias, elimine completamente ultraprocessados. Não reduza, elimine. Quarto, estabeleça horário fixo de dormir e de acordar, mesmo nos fins de semana. Quinto, se você consome pornografia, proponha-se a eliminar por 90 dias, e observe o que muda. Documente nos primeiros 30 dias. Foto no espelho, peso, como você dorme, seu nível de energia no trabalho e nos projetos. Os dados vão falar mais alto que qualquer motivação inicial. Capítulo 8. Estoicismo. A filosofia que os homens esqueceram. Uma filosofia forjada na adversidade. O estoicismo não nasceu em salões acadêmicos confortáveis. Nasceu na pureza. Zenão de Sítio, o fundador, começou a desenvolver a filosofia depois de um naufrágio que destruiu sua fortuna comercial. Epicteto foi escravo a maior parte da vida, propriedade de um senhor cruel, que, segundo relatos, quebrou sua perna deliberadamente para testá-lo. Marco Aurélio passou décadas governando o maior império do mundo no meio de guerras constantes e uma pandemia que matou milhões. Sêneca foi exilado, perdeu fortunas e enfrentou condenação à morte sob Nero. Esses homens não desenvolveram a filosofia para discutir em aulas universitárias. Desenvolveram para sobreviver, e para fazê-lo com dignidade intacta. Isso a torna a filosofia mais relevante para o homem moderno que enfrenta a adversidade real. Rejeição, traição, fracasso, solidão, perda. O estoicismo não promete a ausência de dor. Promete o que é mais valioso, a capacidade de não ser destruído por ela. Os 3 pilares do estoicismo. O primeiro pilar é a dicotomia do controle. Este é o princípio mais fundamental, e também o mais transformador, quando genuinamente internalizado. Epicteto começa o Enchiridion, seu manual para a vida, com estas palavras. Algumas coisas dependem de nós, e outras não. Dependem de nós, a opinião, o impulso, o desejo, a aversão, em suma, tudo que é nossa própria atividade. Não dependem de nós, o corpo, a reputação, o cargo, a riqueza, em suma, tudo que não é nossa própria atividade. Separe tudo na sua vida em 2 grupos, o que você controla e o que não controla. Você controla seus pensamentos, suas ações, sua resposta às situações, seus valores, seus esforços, seu caráter. Você não controla o que as outras pessoas fazem, o que pensam de você, os resultados dos seus esforços, o comportamento de mulheres, a economia, sua saúde em muitas dimensões, a morte. A maioria do sofrimento humano vem de tentar controlar o que não pode ser controlado. O homem que sofre porque ela não me respondeu, está sofrendo por algo que não controla. O homem que sofre porque não me esforcei o suficiente, está sofrendo por algo que controla, e pode consertar. Esta distinção, quando praticada sistematicamente, é libertadora de uma forma que descrever com palavras não faz jus. Você para de ser refém de eventos externos. Sua paz interior passa a depender apenas de você. O segundo pilar é o momento presente e o memento mori. Memento mori significa, lembre-se que você vai morrer. Esta frase, que pode soar mórbida, é na verdade um dos maiores presentes que a filosofia estoica oferece. Quando você internaliza genuinamente que vai morrer, não como conceito abstrato, mas como realidade vívida e próxima, a pergunta sobre como gastar o tempo muda completamente. Marco Aurélio retornou a esse tema dezenas de vezes nos pensamentos. O homem que procrastina, que passa horas em redes sociais, que evita sua missão, que vive se preparando para viver, esse homem age como se tivesse tempo infinito. Não tem, nenhum de nós tem. Memento mori não é pessimismo, é a pergunta. Se eu soubesse que morro daqui a 1 ano, o que mudaria no que estou fazendo hoje? E se a resposta inclui tudo, então você já tem sua lista de prioridades real. O terceiro pilar é o amor fati, amar o destino. Amor fati é o conceito estoico mais difícil de internalizar, e o mais poderoso quando conseguido. Significa não apenas aceitar o que acontece, mas amar o que acontece, incluindo o que é difícil, doloroso e contrário às preferências. Isso não é masoquismo. É a compreensão de que cada adversidade contém informação e oportunidade que circunstâncias fáceis não oferecem. A traição te ensina algo sobre julgamento de caráter.
A rejeição te ensina algo sobre dependência emocional. A falência te ensina algo sobre gestão e risco. O fracasso te ensina algo sobre humildade e método. Nietzsche escreveu: minha fórmula para a grandeza humana é amor fati. Não querer nada diferente do que é, nem na frente, nem atrás, nem por toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, mas amá-lo. O homem que pratica amor fati para de ser vítima. Não porque nenhuma coisa ruim acontece, mas porque ruim e bom são substituídos por o que é e o que fazer com o que é. Virtude como bem supremo. O conceito estoico mais difícil para a mente moderna, e talvez o mais importante, é que a virtude é o único bem verdadeiro. Os estoicos classificavam riqueza, saúde, fama e prazer como indiferentes preferíveis. Coisas que você pode perseguir e que são geralmente úteis, mas que não são necessárias para a vida boa. A vida boa é possível em qualquer circunstância, para qualquer pessoa, desde que ela cultive virtude. As 4 virtudes cardeais estoicas são sabedoria, justiça, coragem e temperança. Juntas, elas descrevem um caráter que não depende de circunstâncias externas para ser completo. Para o homem moderno, isso tem implicação direta. Seu valor como ser humano não está na conta bancária, no corpo, na mulher que você tem, no carro que você dirige. Está no caráter que você constrói. Tudo o mais são ferramentas, úteis, perseguíveis, mas não constitutivas do seu valor. Isso não é poesia de consolação. É a base filosófica que permite ao homem desperto perseguir excelência material com intensidade real, sem ser destruído quando os resultados tardarem ou os planos mudarem. A prática estoica não é apenas pensar diferente. Um dos grandes equívocos sobre estoicismo é tratá-lo como filosofia de passividade. Aceitar tudo, não reagir a nada, ser impassível. Errado. Epicteto era ferozmente ativo no ensino e na confrontação de ideias. Marco Aurélio conduziu campanhas militares brutalmente difíceis com energia e determinação. Sêneca produziu uma vasta obra filosófica enquanto administrava relações políticas complexas e acumulou riqueza enorme. O estoicismo não pede passividade. Pede ação alinhada com valores, não com humores. Pede que você faça o que pode, com excelência e dedicação total, e aceite o resultado sem ser destruído por ele. O arqueiro estoico mira com toda a técnica e força que possui, lança a flecha com máxima precisão, e então aceita que o vento pode mudar a trajetória. Seu trabalho termina no lançamento. O resultado não está em suas mãos, e por isso não é medida de seu valor. Por que estoicismo é a filosofia masculina por excelência? Não porque mulheres não possam praticá-lo. Podem, e muitas o fazem com excelência. Mas historicamente, os maiores problemas que o estoicismo resolve são os problemas que homens enfrentam com mais intensidade. A tentação de reagir com violência ou com raiva a provocações externas. A dificuldade de suportar derrota sem perder identidade. A tendência de confundir resultado com valor pessoal. A necessidade de agir com dignidade em situações de injustiça. E a capacidade de suportar solidão e adversidade sem desmoronar. O estoicismo é o sistema de armadura interior. E a armadura é mais necessária para quem vai à batalha. E o homem, por natureza e por circunstância, vai mais frequentemente à batalha. Exercício do capítulo 8, o diário estoico. Por 30 dias, escreva diariamente 2 parágrafos. De manhã, a premeditatio malorum. O que poderia dar errado hoje? Se isso acontecer, como responderei alinhado com meus valores? Isso não é pessimismo, é preparação. O estoico que antecipa adversidades não é surpreendido por elas. À noite, o exame do dia. O que aconteceu hoje que estava fora do meu controle? Como respondi? Onde agi conforme meus valores? Onde falhei e o que posso ajustar amanhã? Marco Aurélio fez isso durante décadas. Os pensamentos que temos hoje são esse diário, e são uma das obras mais poderosas da história do pensamento humano. Capítulo 9. Estoicismo aplicado. Rejeição, solidão, desejo e traição. A rejeição e o que ela realmente é. Rejeição é uma das experiências emocionais mais dolorosas para homens, e isso tem base neurológica. Estudos de neuroimagem mostram que rejeição social ativa as mesmas regiões cerebrais que dor física. Não é fraqueza sentir isso, é biologia. O problema não é sentir a dor da rejeição. O problema é a interpretação que você faz dela. E a interpretação costuma ser catastroficamente equivocada. A interpretação beta da rejeição diz: ela não me quis. Isso significa que eu não tenho valor, que sou menos, que há algo fundamentalmente errado comigo.
A interpretação estoica da rejeição diz: ela fez um julgamento sobre mim, baseada nas informações que tinha, na atração que sentiu ou não sentiu, e nos seus próprios padrões e humor do momento. Esse julgamento diz muito sobre a compatibilidade, e muito pouco sobre meu valor absoluto. A única pergunta relevante é: há algo no meu desenvolvimento que eu deveria melhorar? Se sim, melhoro. Se não, sigo. A diferença entre as duas interpretações não é trivial. A primeira produz ruminação, ansiedade e comportamentos de busca de validação que pioram a situação. A segunda produz informação útil e movimento. A regra prática: após qualquer rejeição, dê a si mesmo 24 horas para sentir, sem supressão. Estoicismo não é negação de emoção, é gestão de emoção. Após 24 horas, a pergunta é: o que eu aprendo aqui? E então você age sobre o aprendizado, não sobre a dor. Sêneca escreveu: não peças que as coisas aconteçam como você quer que aconteçam. Ao invés, deseja que as coisas aconteçam como são, e você terá uma vida tranquila. A solidão e como transformá-la. Existe solidão punição e solidão investimento. A diferença está na sua relação com ela. Solidão punição é a experiência do homem que está sozinho contra a sua vontade, que sente o peso de cada hora não compartilhada, que passa noites de domingo em ansiedade pelo que não tem. Essa solidão é real e é dolorosa, mas pode ser transformada. Solidão investimento é a experiência do homem que escolheu estar consigo mesmo, que usa esse tempo para construir, criar, pensar, crescer. Essa solidão não pede desculpas. Ela produz. A transição entre as duas não é mágica, é gradual, e exige preenchimento ativo do tempo sozinho com atividades de construção real. O homem que passa de solidão-punição para solidão-investimento tipicamente atravessa uma fase de desconforto agudo, porque encarar a si mesmo sem distração é difícil. A maioria das pessoas passa a vida inteira evitando isso. Marco Aurélio escreveu: homens buscam retiros, casas de campo, praias, montanhas. Mas isso é falta de sabedoria. Você pode, a qualquer momento, se retirar para dentro de si mesmo. O retiro interno, a capacidade de estar completamente presente consigo mesmo sem angústia, é uma das habilidades mais valiosas que um homem pode desenvolver. E o celibato estratégico, quando bem praticado, força exatamente esse desenvolvimento. Exercício prático. Passe um final de semana inteiro sozinho, sem telefone e sem entretenimento. Apenas você, um caderno e silêncio. As primeiras horas serão desconfortáveis. Depois do desconforto, algo interessante acontece. Você começa a ouvir seus próprios pensamentos com clareza que o ruído cotidiano não permite. Muitos homens descobrem sua missão nesses momentos. O desejo sexual e o homem que não se governa. O desejo sexual masculino é poderoso, e sua gestão mal feita é responsável por mais destruição de vida masculina do que praticamente qualquer outra força. Homens que não governam o desejo sexual tomam decisões de parceiras baseadas exclusivamente em atração física, ignorando caráter, compatibilidade e riscos. Gastam dinheiro em mulheres que não escolheriam racionalmente. Comprometem a missão para acomodar relacionamentos que os drenam. Permanecem em relacionamentos tóxicos porque sexo compensa temporariamente o sofrimento. E são facilmente manipulados por mulheres que entendem o poder do desejo não governado. Epicteto era direto sobre o não apego. A ideia não é não amar, é não depender da permanência do que não controla. O mesmo princípio aplicado ao desejo. Você pode desejá-la. Você pode agir conforme esse desejo. Mas o desejo não toma as decisões. Você toma. Há uma diferença entre querer e precisar. O homem estoico quer muito e precisa de nada. A prática da continência. Periodicamente, especialmente durante o celibato estratégico, pratique deliberadamente adiar gratificação. Sinta o desejo sem agir sobre ele. Observe que você não morre, que o desejo passa, que sua mente fica mais clara depois. Essa prática repetida expande sua janela de escolha, o espaço entre estímulo e resposta, onde está toda a sua liberdade. A traição e o que fazer com ela. A traição, seja romântica, de amizade, profissional, é um dos testes mais severos do caráter de um homem. E a resposta a ela revela quem ele realmente é. A resposta não estoica à traição tem dois polos igualmente destrutivos. A explosão, raiva descontrolada, comportamentos de vingança, exposição pública da pessoa, compulsão de fazer ela pagar. Essa resposta dá ao outro poder sobre você. Você está deixando as ações dela governar seus próximos meses ou anos. O colapso,
depressão paralisante, incapacidade de confiar em qualquer pessoa, isolamento, ruminação interminável. Essa resposta também deixa o outro no controle, apenas de forma interna em vez de externa. A resposta estoica é diferente. Clareza fria, decisão limpa, movimento, clareza. Veja o que aconteceu sem dramatizar nem minimizar. A traição aconteceu. Diz algo sobre o caráter da outra pessoa. E também sobre seu próprio julgamento de caráter, que você pode melhorar. Decisão. O que você vai fazer a partir de agora. Não o que vai fazer para ela. O que vai fazer para você. A traição termina o relacionamento. Você decide como sai. Movimento. O antídoto para a dor de traição não é ruminar. É agir. Imediatamente. No seu projeto. No seu corpo. Na sua missão. A ação cria distância emocional de forma mais eficiente que qualquer outra estratégia. Sêneca, após ser condenado ao exílio por Calígula e perder grande parte de sua fortuna, não escreveu tratados de amargura. Escreveu filosofia. Usou a adversidade como material. Faça o mesmo. Frame. O que é e como manter. Frame é o contexto mental dentro do qual uma interação acontece. Quem tem o frame mais forte, cujos termos definem a realidade da interação, tem o poder real. Um exemplo simples. Se uma mulher chega na conversa com o frame de que você precisa convencê-la de que vale o tempo dela, e você aceita esse frame, você imediatamente está em posição defensiva. Se você opera com o frame de que está descobrindo se ela é interessante o suficiente para o seu tempo, a dinâmica muda completamente. Manter frame não é arrogância. É clareza sobre o seu próprio valor e sobre o que você está procurando. É a expressão prática da dicotomia do controle. Você controla seus critérios e padrões, não controla a reação da outra pessoa a eles. O frame é perdido quando você entra em modo de justificativa ou defesa sem ter feito nada errado. Quando você modifica sua opinião para se adequar à aprovação dela. Quando você permite que o humor dela defina o clima da interação. Quando você investe mais do que ela em qualquer troca. O frame é mantido quando você expressa opinião, independentemente de concordância. Quando não é afetado por tentativas de testar ou desestabilizar. Quando segue seu ritmo sem se apressar ou desacelerar por pressão externa. Quando sua agenda interior não muda por reação externa. O estoicismo é o fundamento filosófico do frame. O homem que tem valores claros, que não depende de aprovação externa, e que age conforme princípios internos, tem naturalmente o frame mais forte em qualquer interação. Exercício do capítulo 9. O protocolo de resposta. Identifique 3 situações recentes onde você perdeu o frame ou reagiu ao invés de responder. Para cada uma, responda. Primeira pergunta: o que aconteceu e como você reagiu? Segunda pergunta: o que estava em jogo para você emocionalmente? Aprovação, medo de perda, insegurança. Terceira pergunta: como um homem com frame sólido responderia à mesma situação? Quarta pergunta: escreva exatamente o que diria e como se comportaria. Pratique isso mentalmente, até se tornar natural. A diferença entre reação e resposta é o espaço que você cria entre estímulo e ação. Esse espaço se expande com prática deliberada. Capítulo 10. O homem de alto valor e a seleção consciente. O homem que para de perseguir e começa a selecionar. Existe um ponto de inflexão no desenvolvimento masculino que muitos homens descrevem como transformador. O momento em que você para de ser candidato e começa a ser selecionador. O homem no modo candidato está constantemente se apresentando, provando valor, esperando julgamento. Sua energia é gasta tentando passar no teste de alguém. O homem no modo selecionador tem critérios claros e os aplica. Ele não está procurando aprovação. Está verificando compatibilidade. Ele não quer ser aceito. Quer descobrir se você é o que ele está procurando. Essa mudança não é performance. É consequência natural do desenvolvimento real. Quando você tem missão, corpo, finanças e frame desenvolvidos, quando você genuinamente tem uma vida que você não quer interromper, você naturalmente começa a avaliar se uma relação vai elevar ou degradar essa vida. E isso, paradoxalmente, é exatamente o que cria a atração genuína. O que é alto valor real versus alto valor performático? A cultura do game criou uma geração de homens que performam alto valor sem construí-lo. Compram roupas que não podem pagar.
Agem com indiferença que não sentem. Fingem abundância que não têm. Repetem scripts que aprenderam na internet. Isso pode funcionar por uma noite. Não funciona na construção de uma vida ou de qualquer relacionamento de qualidade. Alto valor real é composto por elementos que não podem ser falsificados por muito tempo. Substância. Você tem algo que faz com excelência. Um ofício, uma empresa, uma habilidade. Sua competência é visível para quem interage com você. Independência emocional. Você genuinamente não precisa de aprovação para estar bem. Não é performance. É consequência de ter trabalhado em si mesmo. Visão e missão. Você sabe para onde está indo. Suas decisões têm coerência com um projeto maior. Isso cria um tipo de presença que não pode ser simulada. Recursos e autonomia. Você não depende de ninguém financeiramente e não está afundado em dívidas de consumo. Presença física. Você cuida do corpo. Não precisa ser modelo. Precisa ser a melhor versão do que a genética permite. Riqueza social. Você tem amizades genuínas, atividades que o satisfazem, uma vida que não precisa de uma mulher específica para fazer sentido. Quando você tem esses elementos, não todos em perfeição, mas desenvolvidos em nível genuíno, sua simples presença comunica valor. Você não precisa declarar. Quem é, demonstra. Como selecionar com inteligência, sem paranoia. O homem que entende a natureza feminina e os riscos do relacionamento moderno pode cair em dois extremos. Confiar em qualquer uma por ingenuidade, ou não confiar em ninguém por paranoia. Nenhum dos dois é funcional. A seleção inteligente é baseada em observação de comportamento ao longo do tempo. Não em declarações, não em primeiras impressões, não em narrativas que ela conta sobre si mesma. O que observar? Consistência. Ela faz o que diz que vai fazer? Seus valores declarados são consistentes com suas ações observadas? Essa é a questão mais básica e a mais frequentemente ignorada por homens apaixonados. Relacionamento com o pai. Não é regra absoluta, mas há correlação significativa entre o relacionamento de uma mulher com o pai e sua capacidade de se relacionar saudavelmente com homens em geral. Histórico relacional. O histórico de parceiros anteriores de uma mulher tem correlação documentada com satisfação conjugal de longo prazo. Um histórico de muitos parceiros em curto tempo pode indicar padrões de impulsividade, baixa capacidade de comprometimento ou uso de sexo como ferramenta de regulação emocional. Não é regra, é sinal. Feminilidade e caráter. Uma mulher que cultiva a feminilidade genuína, não performance de fragilidade, mas a qualidade real de cuidado, receptividade, gentileza e nutrição, é diferente de uma mulher que compete com homens em todas as dimensões. Como ela trata quem não tem nada a oferecer? Garçons, faxineiros, pessoas menos poderosas socialmente. Esse é um dos melhores testes de caráter que existe. Quem trata bem o poderoso e mal o fraco, não tem caráter, tem estratégia. Disposição de contribuir. Em um relacionamento, ela faz sua parte? Ou é apenas recebedora? Contribuição não precisa ser financeira necessariamente, mas deve ser real. A mulher que nunca cozinha, nunca organiza, nunca contribui com energia positiva, que apenas consome e critica, é um passivo, não um ativo. O casamento moderno. Risco calculado, não proibição. Sobre o casamento, seja direto. É possível, mas exige mais cuidado do que qualquer contrato comercial que você jamais assinar. O risco do casamento moderno é real e documentado. Taxa de divórcio acima de 50% e crescendo. Desvantagem estrutural legal para o homem na maioria dos casos de divórcio. E custo emocional e financeiro potencialmente devastador. Mas o casamento com a parceira certa, selecionada com inteligência, no momento certo do desenvolvimento masculino, com proteções legais e patrimoniais adequadas, pode ser uma parceria genuinamente boa para ambos. A diferença entre os dois resultados é preponderantemente a qualidade da seleção e o momento em que você a faz. Um homem que casa antes de ter construído identidade pessoal sólida, missão clara e autonomia financeira, está apostando alto sem chips suficientes na mesa. Um homem que casa mais maduro, com patrimônio construído individualmente, contrato pré-nupcial sólido, após 2 ou 3 anos de observação cuidadosa da parceira, esse homem está jogando um jogo diferente. Sobre o contrato pré-nupcial, é uma ferramenta legal, não uma declaração de desconfiança. Qualquer empresário que assina um acordo de sociedade sem cláusulas de dissolução é amador. Por que seria diferente no contrato mais duradouro e impactante da sua vida?
A mulher que pode valer a pena, para ser claro, sobre o que é uma boa parceira, sem ilusão de alma gêmea, mas com critérios reais. É uma mulher que respeita genuinamente o homem à frente dela, não porque foi condicionada a, mas porque ele demonstra valor real que ela reconhece. É uma mulher com caráter desenvolvido, que gerencia seus impulsos por valores internos, não apenas por falta de oportunidade. É uma mulher que tem algo a oferecer além da aparência física, seja criatividade, cuidado genuíno, inteligência, ambição compartilhada ou feminilidade nutrida. É uma mulher que quer elevar o homem que está com ela, não competir com ele, não drenar sua energia, não testar constantemente os limites. Essas mulheres existem, são minoria. Como homens de alto valor real, também são minoria. Mas existem. E o homem que construiu alto valor real e tem critérios bem definidos, vai encontrá-las mais facilmente do que o homem que está desesperado e aceita qualquer coisa. A escassez percebida é frequentemente uma questão de posição. Quando você está no nível certo, as opções do nível certo aparecem. Exercício do capítulo 10. Os critérios inegociáveis. Escreva sua lista de critérios para uma parceira, dividida em 3 categorias. Inegociáveis. Sem esses, não há conversa. Máximo 5 itens. Exemplos: caráter honesto comprovado ao longo do tempo, não ter histórico de violência, compartilhar valores centrais sobre família ou dinheiro. Altamente preferíveis, peso significativo na decisão. Entre 5 e 8 itens. Exemplos: feminilidade, cuidado genuíno, comprometimento com saúde, família de origem saudável. Interessantes mas negociáveis. Itens de preferência que você pode flexibilizar sem comprometer os fundamentais. Guarde essa lista. Quando você conhecer alguém que te interessa, volte para ela depois de 2 ou 3 meses de observação real, não no pico da atração. Capítulo 11. Os vendedores de ilusão. Coruja, Dom Sandro, Bruno Social Arts e os profetas do checklist. Uma crítica necessária, e por que ela importa. Este capítulo vai incomodar alguns leitores. É intencional. Ao longo dos últimos anos, uma geração de homens brasileiros jovens foi exposta a uma escola de pensamento sobre sedução e relacionamentos que se apresenta como red pill, realista e masculina. Mas que, examinada com rigor filosófico, é precisamente o oposto do que promete. Nomes como Coruja do Carvalho, Dom Sandro, Bruno Social Arts e Trunks do Futuro representam um ecossistema influente de criadores de conteúdo cuja proposta central é ensinar homens a conquistar mulheres através de sistemas, scripts, fórmulas e checklists. Antes de detalhar a crítica, uma declaração clara. Esta não é crítica pessoal a esses indivíduos como seres humanos. Muitos têm inteligência real, produzem conteúdo genuinamente reflexivo em outros temas, e claramente ajudaram alguns homens a sair de pontos de estagnação severa. A crítica é ao sistema filosófico que vendem, não às pessoas. O problema central, o método como identidade. A abordagem vendida por esse ecossistema tem características comuns que podem ser descritas com precisão. A primazia dos fatores externos. A narrativa central é que conquista é fundamentalmente questão de aparência física, status social, dinheiro e altura. Esses fatores existem e têm peso real. Nenhum realista nega isso. O problema é quando se tornam a explicação dominante, criando um modelo onde o homem de estatura mediana, renda comum e aparência regular é apresentado como fatalmente limitado. A gamificação da interação humana. O relacionamento com mulheres é tratado como jogo, com regras codificadas. Existem scripts de abertura, scripts de progresso, scripts de resposta a comportamentos específicos. O homem é ensinado a calibrar cada reação, antecipar cada movimento, executar cada etapa com precisão técnica. Isso trata a interação humana como algoritmo, e falha por exatamente essa razão. O ciclo de consumo. Cada nível de jogo revelado exige mais conteúdo, mais cursos, mais vídeos, mais premium. O homem que não está funcionando precisa de mais game. O sistema nunca aponta para o homem como origem do valor, apenas como consumidor de técnicas. Isso é extraordinariamente eficiente como modelo de negócio, e extraordinariamente ineficiente como modelo de desenvolvimento. A métrica de validação feminina. O sucesso nesse sistema é medido quase exclusivamente por conquistar mulheres específicas, por não levar bolo, por acumular encontros. A vida do homem é organizada em função da sua eficácia com mulheres.
Exatamente o problema que o celibato estratégico e o estoicismo tentam resolver. O validation seeking, como produto vendido. Aqui está a ironia profunda que poucos percebem. Esses sistemas prometem libertar o homem da necessidade de validação feminina, enquanto o tornam mais dependente dela do que nunca. O homem que passa meses estudando scripts, aplicando técnicas e medindo seu sucesso pela taxa de conversão em encontros, passou a ter sua identidade mais enraizada no julgamento feminino. Não menos. Cada derrota é analisada como falha técnica que precisa de mais estudo. Cada vitória é celebrada como confirmação de que o sistema funciona. A mulher permanece como árbitro supremo do seu valor. Compare com o homem estoico que construiu uma vida de propósito. Ele interage com mulheres com o mesmo frame que interage com o mundo. Com presença, curiosidade genuína e total desapego do resultado. Se ela não estiver interessada, ele tem uma vida inteira para voltar a construir. O julgamento dela não abala o que ele é. Quem está mais livre da necessidade de validação feminina? O homem com 200 horas de game estudado, ou o homem com 200 horas investidas na própria missão? A ansiedade como efeito colateral sistêmico. Uma das consequências mais documentadas entre homens que seguem esse tipo de sistema por período estendido é o aumento de ansiedade, especialmente em situações de interação com mulheres. Por quê? Porque quando toda interação tem uma técnica correta associada, cada interação vira exame. O homem está constantemente monitorando. Estou no script certo? Escalei na hora certa? Mandei mensagem rápido demais? Deveria ter esperado mais? Meu status está sendo percebido? Essa mentalidade de performance constante é o oposto do que cria atração genuína. Mulheres, como todos os humanos, detectam incongruência entre o que a pessoa sente e o que performa. O homem monitorando 15 variáveis enquanto tenta ser natural não é natural, e a incongruência é perceptível. O paradoxo cruel desse sistema. Quanto mais você estuda game, mais difícil fica ser natural. E naturalidade é o que você estava tentando ter. O homem como mendigo emocional de alto nível. O produto final do sistema de game checklist, quando levado às últimas consequências, é o homem mais sofisticado possível na sua capacidade de buscar validação feminina. Ele veste melhor, fala melhor, tem mais presença social, escala com mais fluidez, mas ainda assim está, em algum nível fundamental, organizando uma parcela significativa da sua existência em função do acesso e da aprovação feminina. Isso é mendicância emocional com traje de gala. O mendigo emocional não precisa ser desesperado ou óbvio. Pode ser tecnicamente competente, aparentemente seguro, socialmente fluido. Mas se a métrica principal da sua vida ainda é como as mulheres me percebem, se ainda está, em algum nível, esperando a aprovação que vai confirmar seu valor, o mendigo ainda está ali, só mais bem vestido. A crítica específica por criador Coruja do Carvalho. Há conteúdo genuíno de observação social e análise de comportamento feminino que tem valor real. A crítica está na ênfase excessiva em status e aparência como determinantes primários, e no framework implícito de que o homem sem essas vantagens deve compensar com volume de abordagem, o que produz exatamente o perfil de homem desesperado que menos atrai. Dou Sandro, abordagem mais estruturada em técnicas de sedução clássicas. O problema é que técnicas sem desenvolvimento interior sólido cria robôs sociais que funcionam eventualmente por volume e não por presença genuína. O conteúdo raramente questiona a dependência do sistema em si. Bruno Social Arts, maior sofisticação em aspectos de comunicação não verbal e presença social, área onde há valor real, mas permanece dentro do paradigma de que sedução é habilidade técnica a ser aprendida, não consequência de quem você é. Tranques do futuro, mistura de análise comportamental interessante com uma visão de mundo onde o homem mediano está fundamentalmente em desvantagem a menos que aplique estratégias específicas. O efeito prático, em muitos seguidores, é aumento de ansiedade e autoimagem mais negativa, o oposto do desenvolvimento real. O que esses sistemas ignoram e por que importa? Esses sistemas ignoram sistematicamente o que a psicologia evolucionária e a experiência de homens de alto valor real mostram repetidamente. A variável mais poderosa na atração humana não é aparência, dinheiro ou script. É estado interno e presença. Um homem com estado interno de abundância genuína, que está claramente num lugar bom da vida, que não precisa de aprovação e que demonstra competência e missão, gera a atração que nenhum script pode replicar. Porque ela emerge de quem ele é,
não do que ele está fazendo. Este é o ponto central, que os vendedores de checklist não podem ensinar, porque não é ensinável por técnica. É construído por anos de desenvolvimento real, e não vende tantos cursos quanto os 7 scripts de abertura infalíveis. Capítulo 12. O Natural Game e o Homem Estoico. O caminho de Eduardo Playtool. Quem é Eduardo Playtool, e por que sua abordagem importa? Eduardo Playtool é um dos poucos criadores de conteúdo sobre relacionamentos masculinos no Brasil, cuja abordagem converge de forma significativa com o que este livro propõe. Seu livro Brazilian Natural Game representa uma alternativa filosófica e prática real ao sistema de checklist que criticamos no capítulo anterior. O que torna a abordagem de Playtool distinta não é apenas o conteúdo técnico, é o enquadramento fundamental. Em vez de partir da pergunta como faço para conquistá-la, parte da pergunta como me torno um homem que naturalmente atrai as pessoas ao redor. Essa mudança de pergunta muda tudo. Os pilares do Natural Game. O Brazilian Natural Game é construído sobre princípios que estão em harmonia profunda com o estoicismo e com o desenvolvimento masculino real. O primeiro pilar é o Inner Game como fundação. Inner Game é o estado interno, a qualidade da relação que o homem tem consigo mesmo. Não é técnica, não é performance. É a solidez de quem você é quando ninguém está assistindo, quando não há recompensa imediata, quando a situação está difícil. Um homem com Inner Game forte sabe quem é. Tem valores claros, tem missão. Não precisa de aprovação externa para se sentir completo. Esse estado interno, quando genuíno, é percebido por todos ao redor, especialmente por mulheres, de forma visceral e imediata. O problema com o Inner Game é que não pode ser falsificado por muito tempo. Você pode performar confiança por uma noite com técnica suficiente. Você não consegue performar para a segunda, terceira e quarta semana com a mesma pessoa sem que a performance seja exposta. Isso é precisamente porque o Natural Game funciona em relacionamentos e o game técnico frequentemente não passa do início. O segundo pilar é a presunção de atração. Um dos conceitos centrais do Natural Game é a presunção de atração. A postura interna de que, por padrão, as pessoas ao seu redor têm razões para gostar de você e estar com você. Não é arrogância, é ausência de déficit. O homem que entra em uma interação presumindo que terá que provar seu valor, está já comunicando valor baixo, porque pessoas de valor alto não precisam provar nada. Já chegam. A presunção de atração não é fingir que todas as mulheres te querem. É chegar sem a energia ansiosa de quem precisa passar em um exame. É a diferença entre chegar a uma festa sabendo que você é bem-vindo e chegar com medo de que ninguém queira falar com você. Esse estado interno muda a qualidade de cada interação. Não porque muda o que você diz, mas porque muda o que você irradia. E o que você irradia é a maior parte da comunicação. O terceiro pilar é a presença. Presença é a qualidade de estar genuinamente aqui e agora. Não no futuro preocupado com resultado, não no passado ruminando rejeições anteriores. É o estado de atenção plena na interação que acontece no momento. A ironia é que a maioria dos homens usando game técnico tem presença zero, porque está na cabeça verificando o próximo script, medindo cada reação, analisando em tempo real. A mente dividida entre interação e análise da interação produz presença zero. O homem estoico, que praticou meditação, contemplação e presença como parte da sua disciplina diária, chega a qualquer interação social com capacidade de atenção genuína. E a atenção genuína, a experiência de ser verdadeiramente visto e ouvido por alguém, é uma das coisas mais raras e poderosas em interação humana. O quarto pilar é a escalada natural. No Natural Game, a escalada, o processo de aumentar intimidade física e emocional, é orgânica, guiada por sinalização mútua real, não por cronograma técnico. O game técnico frequentemente prescreve quando escalar. Após tantos minutos de conversa, quando ela fizer determinado gesto, no terceiro encontro. Isso transforma o homem em um autômato seguindo o protocolo. E autômatos não são sensuais. A escalada natural parte de presença real, atenção genuína às sinalizações da outra pessoa. E confiança suficiente para agir quando os sinais estão lá. Sem ansiedade de estar atrasado ou adiantado demais no script. Isso só funciona quando o homem está genuinamente presente e sem ansiedade de resultado.
o que nos traz de volta sempre ao Winner Game. O quinto pilar é a personalidade autêntica como diferencial. O Natural Game aposta em algo que o sistema de checklist nunca pode vender, que a personalidade autêntica de um homem desenvolvido é o diferencial irredutível. Você pode copiar o script de alguém. Você não pode copiar quem ele é. E quando você tenta copiar quem ele é, o resultado é uma versão diluída e incongruente que convence menos do que a original. O homem que investiu anos desenvolvendo-se, que leu amplamente, que viveu experiências reais, que tem visões próprias sobre o mundo, que tem história, projetos, paixões, esse homem tem conversas que nenhum script produz. Tem histórias que nenhum roteiro instrui. Tem presença que nenhuma técnica ensina. Essa autenticidade desenvolvida é o ponto de chegada, e o ponto de chegada nunca é ensinado por quem vende o caminho como objetivo. Por que o homem estoico com propósito tem resultados superiores sendo natural? Aqui está a síntese deste livro em termos práticos de atração. O homem que praticou celibato estratégico por tempo suficiente, que construiu missão e propósito reais, que trabalhou o corpo com disciplina, que tem finanças sólidas, que desenvolveu frame estoico sólido. Esse homem chega a qualquer interação social em estado de abundância genuína. Ele não está lá para conseguir algo, está lá porque quis. Pode ou não estar interessado, pode ou não avançar. Não há ansiedade de resultado, porque o resultado não é o ponto. Ele tem uma vida inteira para voltar. Esse estado, mais do que qualquer script, mais do que qualquer técnica, mais do que qualquer estratégia de status, é o que cria atração genuína e duradoura. Por quê? Porque as mulheres, como todos os seres humanos, são extraordinariamente calibradas para detectar necessidade versus abundância. Necessidade repele, abundância atrai. E a abundância que atrai não é de dinheiro nem de status necessariamente, é de vida interior. O homem com missão, que está animado com seus projetos, que tem amigos genuínos, que está saudável, que tem perspectiva clara sobre o mundo, esse homem tem energia que contamina o ambiente ao redor. Ele é interessante, não porque memorizou como ser interessante, mas porque genuinamente é. Sedução como consequência, não como objetivo. Este é o ponto que toda a tradição do Natural Game converge com o estoicismo e com a visão central deste livro. Sedução deve ser consequência do desenvolvimento, não o objetivo principal da vida. O homem que organiza a vida para seduzir melhor está, em última análise, ainda centrado em aprovação feminina. Mesmo que tenha ido além dos scripts básicos, ainda está usando mulheres que consegue como métrica central. O homem desperto usa métricas diferentes. Quanto progresso fez em sua missão, quanta saúde e energia tem, quanto cresceu intelectualmente, quanta contribuição deu ao mundo. As mulheres que aparecem na sua vida são consequência desse desenvolvimento. Bem-vindas, apreciadas, selecionadas com inteligência, mas nunca o ponto. Marco Aurélio nunca menciona em seus pensamentos as mulheres como objetivo de nada. Menciona constantemente o dever, a virtude, o serviço, o desenvolvimento. Era um homem profundamente relacional. Teve 14 filhos com a esposa. Mas sua vida não girava em torno de ser desejado. Essa é a distinção fundamental. O caminho integrado. Red Pill, estoicismo e Natural Game. Ao longo deste livro, construímos uma visão integrada do que é o homem desperto. Agora, podemos ver como esses três elementos se combinam de forma coerente. O Red Pill fornece o mapa da realidade, a natureza feminina, a hipergamia, os riscos do relacionamento moderno, a necessidade de parar de operar com expectativas ingênuas. É o diagnóstico. O estoicismo fornece o sistema operacional, como tratar o que está dentro e fora do seu controle, como manter frame sob pressão, como usar a adversidade como material de crescimento, como encontrar propósito que transcende circunstância. É a espinha dorsal. O Natural Game fornece a expressão final, como o homem que construiu tudo isso se manifesta nas interações com o mundo, com presença, autenticidade, presunção de atração e ausência total de necessidade. É o florescimento. Cada elemento sem os outros é incompleto. Red Pill sem estoicismo vira cinismo ressentido. Estoicismo sem Red Pill vira ingenuidade filosófica sobre dinâmicas reais. Natural Game sem os dois anteriores vira mais uma coleção de técnicas sem substância. Juntos, formam o homem desperto, realista sobre o mundo, soberano sobre si mesmo, natural na expressão. Exercício do capítulo 12. A auditoria do seu game atual. Responda honestamente. Primeira pergunta. Quando você interage com uma mulher atraente, o que está primordialmente na sua mente?
o resultado que quer obter, ou a curiosidade genuína sobre quem ela é? Segunda pergunta. Você já seguiu scripts ou técnicas específicas? Se sim, como se sentiu durante? Natural ou performático? Terceira pergunta. Você consegue citar 5 coisas genuinamente interessantes sobre você? Não sobre o que você tem, mas sobre quem você é e o que faz, sem precisar inventar nada. Quarta pergunta. Se você soubesse com certeza que ela não se interessaria romanticamente por você de forma alguma, você ainda acharia a conversa interessante? A resposta à última pergunta é o teste do Inner Game. Se você só se anima com a perspectiva de conquista e não com a interação em si, o jogo ainda está muito centrado em resultado. Desenvolva a curiosidade genuína nas pessoas. É a ferramenta mais poderosa de qualquer interação. Concluião. O homem desperto age. O que você carrega daqui? Você chegou ao final deste livro. O que isso significa? Significa que você passou pelas ideias, que você enfrentou conceitos que talvez tenham desconfortado, que contradisseram o que aprendeu, que exigiram honestidade sobre padrões que talvez preferisse não enxergar. Mas ideias não mudam nada. Ação muda. O homem que leu este livro e voltou à mesma rotina, ao mesmo nível de consciência, às mesmas perseguições de aprovação, esse homem leu, mas não acordou. O despertar é um ato, não uma epifania. Então o que você vai fazer? Revisão do caminho percorrido. Percorremos um caminho longo e coeso. Começamos com o diagnóstico, a pílula vermelha como ferramenta de enxergar a realidade sem filtros confortáveis, mas também sem distorção raivosa. Compreendemos hipergamia, AWAUT com nuances, dualidade alfa e beta, e o ciclo de validação que mantém tantos homens presos. Exploramos o MGTOW, não como dogma de isolamento, mas como filosofia de autodeterminação. O direito soberano do homem de definir os termos da própria vida. Mergulhamos no celibato estratégico como ferramenta de reconstrução. Não abstinência por punição, mas redirecionamento radical de energia para missão, corpo, mente e finanças. Instalamos o estoicismo como espinha dorsal filosófica, a dicotomia do controle, memento mori, amor fati, virtude como bem supremo. Aplicamos isso aos desafios reais da vida masculina. Rejeição, solidão, desejo, traição, frame. Delineamos o que é o homem de alto valor real, não o que performa, mas o que é, e como selecionar com inteligência sem cair em paranoia ou ingenuidade. Criticamos os vendedores de ilusão, que mantêm homens inteligentes presos no paradigma da busca por validação, disfarçada de sistema de conquista sofisticado. E terminamos com o Natural Game de Play 2 como modelo de como o homem que construiu tudo isso se manifesta, com presença, naturalidade, abundância interna e sedução como consequência. O que significa estar desperto na prática? Estar desperto não é um estado permanente de tranquilidade budista. Você vai ter dias ruins. Vai sentir raiva, solidão, desejo intenso, impaciência. Vai, por momentos, voltar a buscar aprovação, a racionalizar comportamento de alguém que te interessa, a perseguir quando deveria recuar. Isso é humano. O desperto não é aquele que nunca tropeça. É aquele que reconhece o tropeço com rapidez crescente e retorna ao caminho com eficiência crescente. A diferença entre o homem antes e depois do despertar não é a ausência de tentações ou recaídas. É o que acontece entre o estímulo e a resposta. Aquele espaço que Epicteto descreveu, e que Viktor Frankl redescobriu no campo de concentração. O espaço da liberdade humana real, onde está toda a sua dignidade. A chamada à ação, as 7 decisões. Este livro termina com uma proposta concreta, não uma lista de conselhos vagos. 7 decisões específicas que, implementadas, mudam a trajetória. Decisão 1. Defina sua missão nos próximos 7 dias. Uma frase. O que você vai construir, criar ou contribuir nos próximos 5 anos que transcende sua própria aprovação. Escreva, assine, coloque na parede. Decisão 2. Inicie o protocolo físico esta semana. Academia, alimentação, sono, não amanhã, esta semana. O corpo é onde a filosofia se torna real. Decisão 3. Estabeleça o celibato estratégico por 90 dias. Se você está atualmente preso em busca de aprovação feminina, este é o remédio. 90 dias. Foco total em si mesmo. Documente. Decisão 4. Comece o diário estoico hoje. 2 reflexões por dia, manhã e noite. 5 minutos cada. Isso, ao longo de um ano, produz um nível de autoconhecimento que nenhum curso compra. Decisão 5. Audite suas finanças.
Quanto você gasta, quanto ganha, quanto investe, quanto deve. A clareza financeira é um ato de respeito por si mesmo. Estabeleça uma meta de investimento mensal, mesmo que pequena. Decisão 6. Invista em amizades masculinas de qualidade. Um homem sem conexões masculinas sólidas é vulnerável. Encontre ou construa um grupo de homens que se desafiam mutuamente e crescem juntos. Isso pode ser um grupo de treino, um grupo de leitura, uma comunidade de negócios ou simplesmente 3 amigos que se comprometem a reuniões regulares com propósito. Decisão 7. Pare de pagar por sistema de sedução. Se você está consumindo conteúdo de game, analise honestamente. Está se desenvolvendo como homem ou apenas acumulando técnicas? Se for o segundo, redirecione esse dinheiro e esse tempo para desenvolvimento real. Livros de filosofia, cursos profissionais, treinamento físico, experiências que ampliam o caráter. Uma última palavra sobre mulheres. Este livro foi sobre homens, sobre o desenvolvimento masculino, sobre soberania interna, sobre propósito. Mas como qualquer livro honesto sobre homens, precisou passar pelo tema das mulheres. E a última coisa que quero dizer sobre isso é esta: as mulheres não são seus inimigos. Não são um problema a resolver, nem uma recompensa a ganhar. São seres humanos com sua própria natureza, suas próprias limitações e suas próprias grandezas. Quando você parar de precisar delas para se sentir completo, você vai descobrir algo curioso. Elas ficam mais interessantes. Não como objetos de conquista, mas como seres humanos complexos com quem pode ter interação genuína. E quando você para de precisar que sejam perfeitas, pode apreciá-las como são. Imperfeitas, funcionando dentro de seus padrões evolutivos. Capazes de grandeza e de pequeneza como qualquer humano. O homem desperto não idealiza mulheres. Não as demoniza. Reconhece o que são, seleciona com inteligência as que valem seu tempo e energia. E investe o resto de si mesmo no que vai perdurar além de qualquer relacionamento. Sua missão, seu caráter, sua obra. Sêneca, e o final. Sêneca escreveu em seu leito de morte. Forçado a se suicidar por ordem de Nero, o imperador que havia sido seu aluno. Palavras que seus amigos presentes registraram com admiração. Ele não reclamou da injustiça. Não bradou contra o destino. Pediu o vinho, fez uma libação aos deuses e disse: esta é a única liberdade que o destino não pode tirar. A forma como escolhemos partir. O homem desperto entende que o destino não garante resultados. Não garante a mulher certa, o dinheiro suficiente, o reconhecimento merecido, a saúde perfeita, a vida longa. Mas garante a escolha de quem você é diante de tudo isso. Essa escolha, e somente ela, é verdadeiramente sua. Faça dela algo digno. Não peças que as coisas sejam como queres que sejam. Queira as coisas como elas são, e terás uma vida serena. Epicteto, Enquiridio. Retire-se para dentro de si o máximo que puder. Conviva com aqueles que te farão melhor. Sêneca, Cartas a Lucínio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Marco Aurélio, Meditações.